Extremamente bem-vindos a mais uma aula de verdade de toda nossa terça-feira. Falem para mim se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo perfeitamente nesta terça-feira maravilhosa, às 20 horas exatamente para vocês e para mim exatamente às 2 horas da madrugada, nessa aula mais do que especial. Não estou no cenário habitual que vocês conhecem, mas hoje a aula está de verdade. Me falem se estão me vendo e me ouvindo bem, porque hoje nós iremos descer a lenha, selecionando os 20 potenciais melhores FIIs da bolsa, montando já uma mini carteira de FIIs para você receber renda passiva todos os meses. Sim, 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 Neuri por aí, Kátia também, Jefferson, Maria, Cláudio, Carla Romero, coisa maravilhosa. Então, olha só, como vocês estão me vendo e me ouvindo bem, independente do lugar onde eu esteja, no caso hoje estou aqui na Grécia, por isso que eu vou falar um pouco mais baixo, inclusive, porque aqui são 2 da manhã e eu não quero que os outros hóspedes do hotel reclamem aqui da nossa aula de verdade. Eu já vou começar firmando o nosso compromisso de hoje, que é simples e direto. Hoje nós iremos chegar nos 20 potenciais melhores FIIs da bolsa, baseado em evidência e levando em consideração o cenário atual que nós temos. E para isso, nessa aula eu quero passar uma linha junto com vocês desde em que contexto a gente está, em que cenário a gente está em relação à FI. Eu vou falar inclusive sobre taxa de juros para você ter uma visão completa do que se trata investimento, principalmente em renda variável, como que a taxa de juros influencia e que cenário a gente está, se vale a pena investir em FI ou não. Enfim, você se localizar e ter clareza das opções e de quais são as melhores escolhas para esse momento, passando por o que é e como funciona um FI, para você entender do que se trata, qual é esse investimento, ou seja, entender a causa, para aí sim, como fim, nós olharmos para a consequência, que aí vai ser escolher esses bons ativos usando esses fundamentos que você já vai ter entendido quais são. Então a aula de hoje eu vou passar por todos esses pontos, eu preparei de uma forma para te dar todo o contexto e mesmo saindo do absoluto zero você conseguir chegar nesses 20 potenciais melhores FIIs, entendendo o que você está fazendo, aprendendo de fato a investir por conta própria para você não depender de absolutamente ninguém, muito menos de banco e corretora que oferece esses investimentos horríveis para você. E inclusive, tão importante quanto, ao final da aula de hoje eu tenho uma surpresa, eu tenho um presente exclusivo para quem acompanhou aí a jornada nas últimas semanas, para quem esteve comigo na jornada e por algum motivo não entrou no nosso Oráculo IDV, na nossa 32ª turma, você vai ter uma surpresa no final. Então fique até o final que você não vai se arrepender. Você pode me cobrar no final dessa aula que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar até o final. Inclusive, aproveitando, como eu falei aqui da jornada, eu vou aproveitar para perguntar para vocês, falem para mim, por favor, se você me conheceu agora há pouco tempo, se você acabou de chegar ou não participou da jornada, me conheceu, mas pulou umas aulas, não assistiu direito, manda aí o hashtag novato, acabei de chegar, para eu ter uma ideia que você está chegando aqui por agora e eu te localizar e a gente partir aqui do zero. Se você já participou da jornada, ou seja, viu as aulas da jornada, tudo que aconteceu agora 2 semanas atrás, viu as aulas de selecionar as melhores ações, por exemplo, que a gente usou o método Davi, que é exatamente o que a gente vai fazer hoje, manda aí participei da jornada. E se você é aluno, claro, manda aí também o seu IDV e o nome, o número da sua turma, para eu identificar como está dividido a aula de hoje. Afinal, eu sempre gosto de fazer essa pergunta aqui para deixar alguns pontos claros antes mesmo da gente entrar no conteúdo. O principal desses pontos é que absolutamente todo o conteúdo que você vai ver aqui nessa aula, seja aqui da Grécia, do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, sempre vai ser baseado em referência bibliográfica sólida. O que significa? Você não vai ouvir aqui o que eu suponho, o que eu acredito e somente um chute. Você vai ouvir aquilo que diz os maiores estudos do mundo em relação a investimentos, compilado de uma maneira simples e filtrada para você conseguir aplicar diretamente na sua vida cotidiana. Inclusive, a maior parte desses estudos vem das universidades onde eu fiz as minhas especializações, tanto na Harvard Business School quanto a Escola de Economia de Barcelona. Boa noite, já sou do IDV, aluno, participei da jornada, acabei de chegar. Tem gente de todo tipo, então olha só, vou aproveitar para dividir aqui rapidamente alguns recados, tá? Primeiro, você que já é aluno e entrou na última jornada, eu vou dar só alguns recados pela última vez. Eu já fiz alguns encontros, uma aula lá no próprio segunda-feira de boas-vindas, já mandamos e-mail, já fizemos live de abertura, enfim,
já respondemos muitas dúvidas de vocês, mas eu vou aproveitar que tem muitos alunos aqui para dar alguns recados muito rápidos, tá? E aí a gente volta 100% para a aula. Esses recados são puramente os seguintes. Se você é aluno, entrou na última turma, minha preocupação maior, é claro, é sempre com os alunos que entraram, confiaram em mim, então eu gosto de sempre reforçar esses avisos aqui. O seu acesso, tanto ao Oráculo quanto ao AppDV, já foi enviado por e-mail. Cheque o spam, que já foi enviado para absolutamente todos os alunos, está tudo certinho lá. Perfeito? Lembrando, as nossas datas de mentoria e imersão acontecem dia 2 do 10 e dia 5 do 10. E qualquer dúvida, se você não recebeu acesso ao Oráculo, não recebeu do app, não achou o e-mail, perdeu a data, não sabe entrar, esqueceu a senha, não importa. Absolutamente qualquer problema, dúvida, dificuldade, manda para suporte@investidordeverdade.com que estaremos lá para te responder de 9 da manhã até as 9 da noite, de segunda a domingo. Pode contar com a gente, beleza? Só essa localização aqui para você que é aluno e entrou nesta última turma. Lembrando que esta aula, ela não é uma aula do programa IDV, ela é uma aula gratuita, aberta para todo mundo, então ela é sempre mais direta, mais simplificada e mais concisa para a gente conseguir abraçar todos os conceitos e chegar aos 20 melhores FIIs. Agora sim, dado todo esse contexto, agora a gente pode começar a descer a lenha. Por quê? O que a gente vai ver hoje? De maneira bem simples e direta. A gente vai passar por 3 pontos. Primeiro, eu vou falar sobre o contexto atual, e aqui eu vou precisar falar rapidamente de taxa básica de juros, de em que momento a gente está com os FIIs, enfim, dar um panorama geral para você se localizar 100% e ter total clareza do que a gente está passando. Depois eu vou falar muito rapidamente como funcionam os FIIs e, por último, selecionar os 20 melhores FIIs. Perfeito? E no final de tudo isso, depois da gente ter a lista pronta dos 20 melhores FIIs, aí sim eu vou dar aquele recado surpresa que eu citei aqui, somente para aqueles que participaram da jornada. Eu vi que tem muita gente aqui, ó. Participei da jornada, não virei aluno, participei da jornada, IDV 29, IDV 32. Então, no final, eu tenho um recado especial também para essas pessoas em específico. Mas dito isso, podemos começar, né? Já deu tempo de todo mundo chegar, já deu tempo de eu ajustar minha voz aqui para falar um pouquinho mais baixo. E aí a gente já pode começar a descer a lenha na aula de hoje. Para isso, eu vou começar falando o seguinte: eu vou dividir, presta atenção comigo que isso aqui é importante. Essa aula de FI, que eu já dei algumas vezes, a gente já fez esse filtro algumas vezes, eu nunca fiz esse trecho da forma que eu vou fazer hoje. Então eu vou pedir que vocês prestem atenção de verdade, porque isso aqui é muito importante não somente para os FIIs, mas para te dar um contexto geral de como funciona investimento. Isso aqui é para se você tem uma clareza de falar assim, opa, acho que eu entendi, acho que me deu um estalo aqui que eu entendi como as coisas funcionam. Para isso, eu vou precisar te explicar 3 coisas. São muito simples e eu vou tentar deixar o mais claro possível e, se for necessário, eu explico de novo. Porque essas 3 coisas são, já dei o recado aos alunos, as 3 coisas são como funciona a taxa Selic, efeito dessa taxa Selic na renda variável e o preço dos FIIs agora. Como isso é impactado e qual o cenário que a gente está. Tá bem? Vamos fazer uma linha do tempo que a gente vai junto. Vamos costurando essa linha junto, você vem junto comigo. Olha só, como que a gente começa a costurar essa linha? Para te dar o contexto, você saber exatamente onde você está no mundo em relação a investimentos. Primeira coisa é entender que existe algo chamado taxa de juros, ou taxa básica de juros, ou taxa Selic, que é a mesma coisa que 100% do CDI. Tudo isso significa a mesma coisa. Taxa de juros, taxa básica de juros, taxa Selic, 100% do CDI. Se você ouvir alguma dessas 4 coisas, está se referindo à mesma coisa, que é quanto o Tesouro Nacional te paga para você emprestar dinheiro para ele. Ponto. Esse é um conceito importante. Se você abrir hoje qualquer corretora que seja, e até pelo próprio banco, você consegue investir através lá do banco ou corretora no Tesouro Nacional, direto no Tesouro Direto, comprar um investimento em Tesouro Selic e ele vai te dar a rentabilidade que é essa taxa básica de juros, que hoje tem 15%. Perfeito? Então aí tranquilo, comprei um Tesouro Selic, ele vai me pagar atualmente esperado 15% ao ano. Ponto. Primeiro ponto aqui que a gente começa a nossa costura. Demos um nozinho aqui para a gente começar a costura. A partir desse nozinho a gente vai entender o seguinte: essa taxa básica de juros, ela não é uma coisa fixa. Ela não é, opa, tá 15% hoje, então vai render 15% para sempre. Não é assim. Ela é alterada pelo próprio Banco Central, que faz a política monetária do país, que nada mais é do que, de maneira extremamente simplista, ajustar essa taxa básica de juros para controlar a economia. Então, essa taxa de juros, por exemplo, já chegou a 2%. Não muito distante, você emprestava dinheiro para o Tesouro Nacional, ou seja, comprava um Tesouro Selic, você recebia 2% ao ano. Isso agora, 2020, 2019.
Há menos tempo estava em 6%. Há um tempo mais atrás estava 14%, depois 13% e hoje está 15%, que é considerado uma taxa de juros muito alta. Você empresta tesouro para o Tesouro Nacional, que é muito seguro, ou seja, investe no que a gente chama de renda fixa e recebe 15% ao ano, que vai ser descontado do imposto de renda. Perfeito? E até aí está maravilhoso e você entendeu e começou a costura aqui. O ponto é o seguinte, se esse 15% ele não é fixo, se eu não tenho como colocar algum dinheiro agora, por exemplo, em renda fixa e contar com esses 15% para sempre, o que eu preciso entender? O que eu preciso observar? E eu estou falando tudo isso para a gente chegar em FII, tá? A aula de hoje é como selecionar os 20 melhores FIIs, mas eu preciso te dar esse contexto para a gente chegar lá. Por quê? Porque você precisa entender como essa dinâmica funciona, como esse número muda. E para isso, eu preferi trazer uma coisa aqui para vocês que não é um gráfico, não é uma imagem que eu peguei, não é nada disso. É o site do Banco Central Brasileiro. E eu vou pedir para que vocês prestem atenção junto comigo. Beleza? Vem comigo que eu vou compartilhar a tela. Olha só, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, esse daqui é o site do Banco Central, tá? Deixa eu subir aqui para uma data que seja mais perto. Vamos voltar uns 10 anos aqui, tá bom. Voltar aqui para 2014, 2015, tá bom. Então, presta atenção. Vem comigo. Foca 100% aqui em mim. Este site aqui é o site do Banco Central. BCB, né? Banco Central do Brasil.gov.br. E aqui eu estou na página de histórico de taxa de juros. Tá bem? Tá vendo esta coluna aqui, ó? Esses numerozinhos aqui, 11, 11,25, 11,75, 12,75, 13, 13, 14. Isso daqui é a taxa básica de juros esperada. É aquilo que eu falei que o Banco Central ele vai definindo ao longo do tempo. Se for mais, a renda fixa está rendendo mais. Se for um pouco menos, a renda fixa está rendendo um pouco menos. Perfeito? Essa coluna está descrevendo isso daqui. E aqui do lado tem a data. Quanto estava a Selic em determinada data. Então, por exemplo, em 29/10, lá em outubro de 2014, estava 11,25. Em dezembro de 2014, foi para 11,75, subiu. Aí em janeiro de 2015, subiu de novo para 12,25. Em março de 2015, subiu mais uma vez para 12,75. Depois subiu para 13,25. 13,75, 14,25. Lá em 2015. Tá claro? Bem tranquilo de entender, né? Estão entendendo bem claro aqui, né? Eu tenho aqui nessa coluna a data, então 29/7 aqui de 2015, estou voltando 10 anos aqui para a gente olhar um histórico bom. E aqui eu tenho que nessa data era 14,25 a taxa Selic, que hoje está em 15. Perfeito? Bem tranquilo, né? Por que eu estou voltando no tempo? Para você perceber um tipo de comportamento. Vem aqui comigo, acompanha. Olha só, voltei aqui em um período de 10 anos, você pode voltar 20, pode voltar 30, pode voltar 35, 15, 5, não importa. Você vai ver exatamente a mesma coisa, que é o seguinte, você tem a taxa de juros subindo, ó, 10,75, aí em 14 foi para 11, aí no final de 14 continua 11, foi 12, 13,75, aí opa, chegou em 14,25. Beleza? Lá em 2015, aí subiu, continuou 14,25 no próximo, 14,25 de novo, 14,25 de novo, 14,25 de novo, manteve por bons meses em 14,25. Percebam que estabilizou e aí o que aconteceu na sequência? Começou a reduzir. 14, 13,75, 13, 12,25. Quando chegou aqui no final de 2017, já estava 7,5. Depois, ó, chegou até a 5,5, 2,5, os 2% que eu citei lá em 2020. Tranquilo? Conseguiram entender? A lógica do que eu estou mostrando aqui da tabela? Bem simples, né? E o que acontece? Se manteve um tempo lá em 2%, e aí começou a subir de novo. 6,25, 7,25 lá em 2022, 3,25, 3,75 e estabilizou. Estabilizou por um tempo, ó, 75, 75, 75, 75, 3,75, começou a cair. 12, 12, 11,75, 11,25, 10 e assim por diante, até 10,5. Bem tranquilo, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um comportamento simples e presta atenção que isso daqui é extremamente importante. É claro que essa tabela não é a melhor forma de ver, porque tem um monte de dado ali no meio, tem, enfim, as datas da reunião, um monte de informação que não importa. O que eu quero que vocês entendam, que é um comportamento simples ali, é que essa taxa básica de juros, ela sempre sobe para controlar a inflação, mantém um tempo num patamar e começa a cair. É simples. Esse comportamento é sempre igual. Sobe, controla a inflação, mantém estável e cai. O que a gente tem exatamente agora? Eu vou voltar aqui
deixa eu voltar aqui que eu acabei saindo da página. O que que a gente tem, ó, exatamente agora? A gente está agora, a partir da última reunião, que foi agora em setembro de outubro, já há 3 reuniões seguintes que estabilizou em 15%. Ou seja, a Selic não está subindo mais. Chegou nesse patamar, que é exatamente o patamar que já aconteceu anteriormente. Ó. Antes só estava subindo. Ó. 10, 10,5, 11, 12, 13, 14, estabilizou. Qual é o grande ponto? Onde que eu quero chegar aqui? Tem algumas coisas que vocês precisam perceber. E isso daqui eu sei que pode não ficar muito claro quando você olha para período curto de tempo, mas é por isso que eu quero te dar essa ideia, voltando 10 anos atrás, para você parar de olhar notícia, parar de olhar só o que sai em capa de jornal e entender o contexto como um todo. Que é, se você investe em renda fixa procurando rentabilidade no longo prazo, ao longo do tempo, você vai viver de uma ilusão. Por quê? Porque quando você olha a média da renda fixa ao longo do tempo, a rentabilidade ela não é boa. Porque você tem períodos que você vai ter esse 15% aqui, em períodos que ela chega a 6, em períodos que chega a 2, em períodos que chega a 3, em períodos que seja 4,5. Quando você pega a rentabilidade média da renda fixa, ela é muito baixa. E aqui entra a maior armadilha de todas, que é onde eu quero chegar, e eu preciso que vocês entendam isso. Antes da gente falar o que é FI, como selecionar os melhores, eu preciso que vocês entendam essa lógica, que é a maioria das pessoas, ela só investe em renda fixa, com essa ilusão de que vai ter uma rentabilidade alta, exatamente nesses momentos aqui. Nesses momentos que você tem, sempre quando eu volto aqui, a página vai lá para baixo, que você está com a taxa Selic lá em cima. A grande maioria das pessoas, que a gente chama de manada, é o comportamento padrão da população que não tem esse conhecimento, que só toma decisão com base com aquilo que está claro aos olhos, é vejo uma taxa Selic alta, eu vou investir em renda fixa. Porque, claro, tá aqui, ó, 15% ao ano, né? Essa é a ilusão, 15% ao ano, sem correr risco, né? No investimento mais seguro, tranquilo, não preciso fazer nada e acabou, tô com a vida resolvida. Qual é o problema? Às vezes que essas pessoas fizeram isso, se você faz a mesma coisa, por exemplo, aqui em 2016, poucos anos depois estava 6,5. Isso daqui é uma expectativa. Quem investiu em 2016 olhando para esse 14 que estava lá no topo, pouco tempo depois, 2 anos depois, esse investimento estava rendendo 6,5. 2 anos. O que isso significa? Que buscar rentabilidade na renda fixa é uma furada gigantesca. É ilusão. Não existe. A rentabilidade média da renda fixa, quando você leva para o longo prazo, é muito ruim. Perde de lavada para a renda variável. E em todos os cenários, se você olha a média móvel, se você olha países desenvolvidos, se você olha países subdesenvolvidos, saiu agora um relatório da UBS, que é o maior banco de investimentos do mundo. É um banco suíço que faz relatório global de investimento e mostrou mais uma vez que não há comparação. Quando você olha para períodos longos de tempo, você apostar na renda fixa para crescer patrimônio, para ter rentabilidade, é furada. É simplesmente uma ilusão. Seu patrimônio não cresce. E aqui entra o maior problema de todos, é que além de, na média, você ter uma rentabilidade pior, entra um segundo fator que é as pessoas investem exatamente quando essa taxa Selic está lá no alto. Por quê? Porque eu estou olhando aquilo que está claro aos olhos, eu pego meu dinheiro, jogo para investimento de renda fixa, achando que vai render esses 15%. E aí entra a segunda conclusão que eu quero mostrar para vocês dessa linha de raciocínio que a gente vai costurar para chegar na seleção dos FIIs, que é qual é o efeito na renda variável quando essa taxa Selic começa a cair. Quando essa taxa Selic começa a cair, que é o que aconteceu, por exemplo, agora em 2019, e é o que está prestes a acontecer, seja daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos, mas vai acontecer porque é insustentável ficar com uma taxa Selic de 15%, o que acontece é descrito nesse gráfico aqui. Presta atenção, esse gráfico ele mostra qual foi a valorização dos FIIs em relação à variação da taxa Selic. Então a gente pega o primeiro ciclo, que é lá de 2011 a 2013. A taxa Selic caiu de 11,25 para 7,25. Os FIIs valorizaram 59,8%. Aí logo na sequência você teve o contrário. Você teve a Selic subindo, que é o que aconteceu agora no último ano. E aí os FIIs inclusive caíram no último ano, no penúltimo ano também não performaram bem. Por quê?
porque a taxa Selic subiu, aí ele caiu aqui 14%. No ciclo seguinte, quando a Selic caiu de 14,5% para 4,5%, os FIIs se valorizaram nesse período de tempo 140%. E esse ciclo ele se repete indefinidamente. Tanto que, preste atenção nisso, o mercado ele sempre se antecipa, ele sempre olha para o futuro. Só de começar a estabilizar a taxa Selic, ou seja, ter a previsão de que ela vai começar a reduzir, olha o que já aconteceu com os FIIs esse ano. 14,3% na média. Isso daqui é o IFIX, é a rentabilidade dos FIIs em média. Tá? Aqui tem FII horrível no meio, tem FII ruim, tem todo quanto é tipo de FII jogado aqui dentro, porque ele só pega a média do mercado, e nesse ano já rendeu até agora 14,31%. Sendo que uma boa parte dessa rentabilidade é inclusive isenta de imposto de renda, porque vem direto dos dividendos. Consegue entender onde eu quero chegar? Qual é a conclusão que a gente toma a partir disso? Olha que loucura, mas por que isso tem um impacto direto em tudo nos investimentos e não só em FIIs? Primeiro é que renda fixa para rentabilidade é furada, é ilusão. Isso não acontece, não existe e é uma falsa ilusão criada por olhar só para o curto prazo. Por olhar uma taxa Selic alta e achar que isso vai se manter, compra um investimento, passa um ano, você já tem que revender, paga imposto de renda alta, tem que realocar em outro lugar e já se lasca tudo quando você vai ver no longo prazo, performance foi horrível parado nesses investimentos de renda fixa. A segunda é, preste atenção nisso, exatamente nesses momentos de alta da taxa Selic, onde está todo mundo colocando dinheiro na renda fixa, é exatamente nesse momento que você devia estar construindo o seu patrimônio em renda variável. Por quê? Porque a renda variável, na média, ela tem uma rentabilidade tão superior à renda fixa exatamente por conta desses períodos. Por conta de você constrói a sua carteira com ações, com FIIs, investimentos no exterior, enfim, investimentos de renda variável nesses períodos de taxa Selic alta, porque quando ela começa a cair, acontece isso daqui. E quando acontece isso, você comprou ativos que são extremamente bons, com preços descontados e que não tem prazo. Preste atenção nessa palavra. FII, ação, stock, REIT, ativo de renda variável, não tem prazo final. Se você comprar um bom FII por um preço descontado, ele vai te pagar uma renda passiva vitalícia. Todos os meses, invariavelmente, ele vai distribuir provento e vai cair na sua conta isento de imposto de renda. Se a taxa Selic subir, dane-se. Se a taxa Selic cair, dane-se. Se não importa, se a cota variar porque o mercado ficou, não importa. Você vai ter imóveis gerando aluguel e distribuindo esse aluguel para você, sendo que você comprou esses imóveis por um preço mais barato e você vai levar esses imóveis para a vida inteira te pagando aluguel. Simples, vitalício. Enxerga onde eu quero chegar? Que exatamente no contexto atual que a gente está de taxa de juros alto, seria o momento ideal de vocês estarem construindo sua carteira de renda variável. Porque é isso que vai garantir a aposentadoria, é isso que vai garantir a tranquilidade financeira. Não é ficar pulando de galho em galho em renda fixa, pegando esse CDB horroroso que vai dar 13% no ano, já tirando o imposto de renda, e quando chegar no que vem não vai ter mais, já tem que jogar para outro banquinho que é mais arriscado, aí pega um pré-fixado torcendo para a inflação não subir, vira uma loucura, você arruma uma confusão na sua vida, enquanto você simplesmente devia estar semeando, comprando bons ativos, construindo um portfólio de boas empresas, bons imóveis e que te gera uma renda vitalícia, para só ir acumulando isso ao longo do tempo. Pronto, aproveitando as melhores oportunidades possíveis que são nesses cenários de juros altos. Tá claro? Fala para mim, por favor, se você conseguiu identificar, visualizar esses dois pontos, se eu conseguir explicar eles aqui para vocês. Porque, de novo, eu nunca iniciei essa aula de FI com essa costura, sempre fui mais direto, mas isso é tão importante, isso muda tanto a sua concepção de como você vê o investimento, que é preciso começar essa aula de FI falando isso. Então manda para mim se esses dois pontos, a priori, ficaram extremamente claros. Por favor, manda para mim, que a gente continua. Mateus, eu preciso iniciar com alguém ao meu lado. Lolita, você diz, é, com alguém do seu lado, só não temos literalmente, né? Não vai ter alguém na sua casa literalmente ao seu lado, mas o nosso oráculo IDV é exatamente isso, né? Você tem um suporte de 9 da manhã até as 9 da noite, né? Mais alguém do seu lado do que isso, aí só se fosse na sua casa mesmo. Perfeito? Claríssimo, ficou bem claro, que coisa maravilhosa. Valeu a pena eu tirar
um dia da viagem aqui para preparar essa aula se eu conseguir explicar esse conceito para vocês. Por quê? Porque agora a gente entra no terceiro e último ponto, que é, lembra que eu falei aqui, ó, como funciona a taxa Selic, você entendeu, o efeito da renda variável e o preço dos FIIs agora. Porque se você olha para isso daqui, você fala, ah, já perdi. Eu olho para isso daqui, opa, os FIIs já subiram, eu sei que essa alta aqui acontece quando a taxa Selic começou a cair, mesmo ela não começando a cair ainda, eu já vi os FIIs valorizando, então quer dizer que eu já perdi a onda. Já deixei a crista da onda passar, agora não tem jeito mais. E não, não é verdade. Isso daqui é um gráfico que mostra o preço dos FIIs em relação ao seu valor patrimonial. Eu vou explicar o conceito para depois te mostrar o gráfico. Acontece o seguinte: todo FII, que é um fundo de investimento imobiliário, que você vai entender mais à frente como ele funciona e etc., ele é basicamente composto por um conjunto de imóveis. De maneira bem simples, você tem um conjunto de imóveis que formam esse ativo e você compra uma parte desse conjunto de imóveis. Então, inclusive não faz, nem faz muito sentido a comparação quando alguém fala assim, é melhor investir em imóveis ou em FII? Não faz sentido. A mesma coisa que vai falar, é melhor tomar água ou water, né? É a mesma coisa. Se investir em imóvel, investir em FII, é a mesma coisa. Agora, o meio como você está fazendo isso, que é um meio diferente. Você fala assim, é melhor investir em imóveis individualmente, comprando local, ou investir através de um veículo de investimento como o FII? Aí é uma pergunta que faz algum sentido. Mas ambos são investimentos em imóveis, literalmente. Dentro dos FIIs ali, você tem os imóveis dentro. O que acontece? Como você tem um conjunto de imóveis, esses imóveis são avaliados. Sabe inventário, em processo de inventário, onde você tem um avaliador oficial que vai lá e fala assim, ó, este imóvel vale tanto. Este imóvel aqui, de acordo com o valor do metro quadrado da região, ele vale atualmente, em valores reais ajustados, 1 milhão. E aí ele dá um valor para aquele determinado imóvel. Esse valor que é dado por um auditor com critérios extremamente claros, ele é o patrimônio. Então, o patrimônio líquido de um FII, ele é o conjunto de quanto vale os imóveis que estão ali dentro. Perfeito? Entendam esse conceito então. Olha só, eu tenho o patrimônio líquido aqui do FII, que é a soma de quanto vale os imóveis ali dentro dele. E até aí, beleza, eu tenho os imóveis ali dentro. Do outro lado, eu tenho o preço que eles estão custando para eu comprar através da bolsa de valores, comprando um FII. Porque percebam, se esse FII tem um monte de imóvel ali dentro e ele é avaliado, por exemplo, em R$ 100, vou simplificar com o número inteiro aqui, né? Mas imagina que todos os imóveis ali estão sendo cotados, né? O valor patrimonial avaliado deles é 100 milhões de reais. Se esse FII, de acordo com a cotação dele na bolsa de valores, ele está sendo vendido proporcionalmente a 70 milhões, opa, eu tenho 30% de desconto. Consegue entender? Se cada cota desse FII ele equivale, por exemplo, a R$ 100 aqui em imóveis, só que essa cota, por conta de estar todo mundo indo para renda fixa, está sendo vendido a 70, eu tenho R$ 30 de desconto. Eu estou comprando um imóvel extremamente qualificado com 30% de desconto. 30% valor a menos do que quanto ele é avaliado, do que quanto é a avaliação, de quanto realmente tem valor aquele imóvel. Por que eu estou te explicando esse conceito? Porque é exatamente isso que mostra esse gráfico. Esse gráfico ele mostra quanto está descontado, considerando ali um FII de R$ 100, né? Considerando um valor aqui de 100%, está em reais aqui, né? A gente fez esse levantamento em reais para ficar ainda mais claro. De acordo com cada segmento de FII, quanto em média na bolsa hoje está o desconto desses FIIs nesse segmento. Então olha que interessante, quando a gente vai ver um FII de papel, que é esse primeiro aqui, ó, um FII de TVM, que é Títulos Valores Mobiliários, que a gente conhece como FII de papel, ele está com 7% de desconto. A cada cota que você pagaria R$ 100, você está comprando por 93. Agora, tá? Extremamente atualizado. Isso aqui a gente pegou no final de maio, então faz pouquíssimos meses, não deu tempo de mudar nenhuma grande coisa aqui não. Quando a gente olha aqui, os fundos de fundos também tem um desconto de 16 a cada cota de 100. Os híbridos 17 e os três principais, que são os FIIs de tijolo, esses estão com uma pancada que vai de 20% nos FIIs de logística, passando por 25% nos de shopping e 33% de desconto nos FIIs de laje corporativa. O que isso significa? Que a cada FII que você compraria esse imóvel por R$ 100, você está pagando por uma cota dele 67 em um FII de laje corporativa. Então, te dando R$ 33, falando assim, olha só, esse imóvel aqui que custa 1 milhão, eu vou te vender ele por 677 mil. 670 mil, né?
proporcionalmente aqui. Entende onde eu quero chegar? De novo, isso daqui não é quanto eu acho que vale esse imóvel, quanto eu suponho que é o valor que algum corretor deu. Não, essa daqui é a avaliação contábil do valor patrimonial e o desconto da cota em relação a esse valor patrimonial. Qual é a conclusão simples e direta que a gente tira dessa costura aqui do começo para te dar o contexto? Que é, primeiro, rentabilidade alta na renda fixa é uma farsa. Desculpa se eu te contar isso, mas se você quiser discordar disso, você não vai ter que discordar de mim. Você vai ter que discordar de Stocks for the Long Run, você vai ter que discordar de relatório global da UBS, de relatório da Spiva, que é do S&P 500, e de qualquer estudo sério de investimentos no mundo. Rentabilidade alta em renda fixa não existe. É ilusório para quem olha para o curto prazo, quando vai fazer uma análise de longo prazo, simplesmente vê que seu dinheiro ficou estagnado ao longo do tempo. É simples e direto, não tem muito para onde fugir, não vai ser eu que vou ficar contando historinha aqui para vocês. Segundo, você precisa investir em renda variável exatamente quando a Selic está alta, exatamente em momentos como esse, porque você tem os ativos mais baratos, como a gente acabou de ver em FI. Você tem FI com 33% de desconto, ao invés de você pagar 100, você paga 67. E eu vou repetir, presta atenção nisso daqui. Isso daqui, talvez eu não consiga dar a dimensão disso daqui, é que você comprar um FII de R$ 100 por 67, você consegue entender que o ponto não é assim, peguei um investimento bom, então de 67, nesse próximo ano ele vai render bem aqui e eu vou ter uma rentabilidade boa. Igual quando essa galera fala que pegou um CDB, nossa, peguei um CDB do Banco Master que é pré-fixado de 16%. Nossa, maravilhoso, consegui pegar essa oportunidade. Primeiro, né, você acreditar que o Banco Master, que é o bobo e você é o esperto, é uma loucura completa, né? Mas a gente não vai entrar nesse quesito aqui, não. Vamos supor que o Banco Master é bobo e você é esperto, né? De assumir essa bomba. Se você pegar uma oportunidade dessa, que são esses CDBs, beleza, você vai levar por 2 anos. Carregou a rentabilidade por 2 anos, vendeu no final, pagou imposto de renda, acabou o tempo, vencimento do CDB, recebeu o seu dinheiro, acabou. E aí, beleza, não muda nada financeiramente a sua vida. Agora, se você acumula bons ativos com preços descontados, esse FII que você compra por 67 ao invés de 100 hoje, ele vai te pagar dividendo para o restante da sua vida. É simples. É uma parte do imóvel que está com você. Se você tem um imóvel, se você não vender, ele vai continuar sendo seu, te pagando aluguel. Simples. E não só seu, né? Quando você, Deus me livre, mas vier a não estar mais presente, afinal, essa nossa passagem de todos aqui, ela é, né? Ela é a nossa estadia aqui é passageira para todos. Quando nós não estivermos mais aqui, esses ativos, inclusive, eles são passados para os nossos sucessores. Então, além da gente construir essa segurança para a gente ainda deixa isso uma renda passiva para as pessoas que a gente ama. Tendo pagado com um valor pequeno agora, pode estar isso em 3 gerações da minha família e vai continuar lá, pagando todo mês. Simples assim. Tá claro? Consegue entender? A Jaqueline mandou: esse é o empreendimento falir. Então, Jaqueline, tem alguns pontos aqui importantes, né? Primeiro que não é um empreendimento. FII é um imóvel. Você está comprando um imóvel. Então não tem como um imóvel falir. Né? Se falir a empresa que aluga esse imóvel, simplesmente o FII vai alugar para outra empresa. Então tem uma laje corporativa alugada para a Ambev. A Ambev parou de vender cerveja no Brasil. Né? No nosso cenário hipotético aqui, as pessoas falam assim, não vamos beber cerveja mais. Né? Agora vai ser só água de coco. E aí a Ambev faliu. Ela vai pegar a laje corporativa e falar, obrigado Ambev, um grande abraço, e vai alugar para outra empresa. É simples. Agora, aí se cair o prédio, aí é óbvio, né? Aí todo risco existe. Aí é o. Tem um conceito que eu gosto de usar na, quando eu explico o nosso estatuto lá do IDV. Quem vai fazer a mentoria vai lembrar que eu vou falar disso daí. De um conhecido meu, que ele contava uma história que tinha um vizinho dele lá de Andrelândia, que é uma cidadezinha pequena no interior de Minas, que ele construiu um bunker em Andrelândia. E ele construiu um bunker no sítio dele, né? Um bunker é uma estrutura de concreto armado, né? Com uma distância abaixo do chão, porque ele queria se proteger caso tivesse um ataque, né, aéreo, alguma coisa. E ele tinha um bunker lá para se proteger, estocou comida e o caramba. Onde eu quero chegar com isso? Assim, tá tudo bem, né? Longe de mim querer julgar os planos aqui de cada um.
Mas convenhamos, né? No meio, imagina, de um conflito, de um cenário hipotético, né, que já é muito difícil, que é o Brasil estar num conflito. A chance desse ataque ser em Andrelândia, né, na chácara do nosso camarada, é muito pequena. Então, assim, Matheus, e se o prédio que eu comprei o FII ele desabar? Tem essa chance, né? Mundo real, tem a chance de tudo acontecer. Agora, é comprar o bunker em Andrelândia, né? Alguém falou isso, sou de Andrelândia. Ó, a gente tem gente de Andrelândia aí. Andrelândia é terra boa, ali pertinho de Arantina. Bom demais. Mas onde eu quero chegar? É, a gente tem que ter cuidado com essas, né? De extrapolar tudo muito também. Porque tudo no mundo real vai ter um nível de risco, né? Não existe nada que não tenha absolutamente nenhum risco. Agora, o nível de segurança de um FII, ele é um dos mais altos de todos, porque a gente está falando de imóvel, o imóvel existe, é um imóvel físico, está lá localizado, ele é muito diversificado, então esses FIIs eles não têm um imóvel, né? Eles têm diversos imóveis espalhados por diferentes regiões, com diferentes inquilinos. Normalmente eles são multi-inquilinos, multi-locação, né? Multi-locais, e alguns deles são inclusive multi-segmentos, né? São imóveis de segmentos diferentes, então assim, segurança é muito grande, mas é claro, né? Não vou falar que, não, então é... Não, pode ser que o bombardeio aconteça lá em Andrelândia, né? Quem sou eu para adivinhar? Mas, né, eu não contaria com isso. Tá claro? Então, dito isso, o que a gente tem como um resumão aqui? Que a rentabilidade alta na renda fixa é uma farsa. Você precisa investir em renda variável quando a Selic está alta e os FIIs já começaram a subir, mas ainda estão com descontos. Não sei até quando vão estar, mas ainda estão. É um fato numérico aqui, de novo, tá? Eu vou reforçar. É, tem uma coisa que eu não sei a palavra para usar para isso, mas eu tenho muito cuidado para usar, que eu não gosto de ficar desenhando o cenário de grande oportunidade, porque eu acho. Eu acho isso de uma desonestidade de falar assim, olha, eu acho que agora o Brasil vai bombar, então eu acho que agora as ações vão explodir. Eu acho que agora a FI é o melhor investimento da década, porque eu tô com a sensação, porque eu acho isso assim, de uma desonestidade, porque você está querendo prever o futuro. Investimento não é uma bola de cristal que você vai olhar e fala assim, eu acho tal coisa. Então aqui não é isso. Eu não estou te pintando cenário maravilhoso nenhum do que eu suponho que eu... Não. Aqui eu estou te dando um dado. Em relação ao valor patrimonial avaliado, esses imóveis estão com cerca de 20 a 33% de desconto. Ponto. No cenário atual. É simples. É um fato. Pode ser conferido contabilmente. Está lá no DRE, na descrição, no balanço de cada um desses FIIs. É um fato. Tem de 20 a 33% de desconto em relação ao valor patrimonial. Perfeito? Bem simples e direto. E é claro, né? Cabe a gente, como investidor de longo prazo, se eu não estou preocupado com quanto está a taxa de Selic agora, aproveitar isso para crescer a carteira e aumentar os dividendos lá na frente. Fechou? Tranquilo, né? Dito isso, alguém falou ali com. Alguém falou de empresas que alugam, né? Vocês deram alguns exemplos bons. Por exemplo, tem FIIs de galpão logístico que é alugado para Volkswagen, que é alugado para Coca, para Magazine Luiza, para Mercado Livre, inclusive é alugado para concorrentes, né? E tudo é o mesmo FII, são diferentes galpões logísticos. Então, assim, para falir todas essas empresas ao mesmo tempo, aí, meu amigo, é melhor a gente correr lá pro bunker de Andrelândia que o bicho tá pegando. Se falir Coca-Cola e Volkswagen ao mesmo tempo, corre lá pra Andrelândia que a gente vai precisar do bunker lá. Fechou? Vambora. Vamos continuar aqui então. Por quê? Porque entendido isso, agora sim a gente vai para a parte de selecionar os melhores FIIs. Vambora, já fazer a base aqui do que a gente vai olhar para selecionar e já selecionar os 20 melhores de maneira simples e direta. Pode ser? Só fala para mim, por favor, se você entendeu perfeitamente o contexto atual, se você conseguiu ter extrema clareza desses 3 pontos aqui, que é absolutamente o mais importante de tudo. Manda para mim, por favor. Pode me ajudar. Você mandou ali, alguém mandou, pode me ajudar. Advisor FIC. Deixa eu dar uma dica para vocês. Aqui tem alguém mandou, ele pode me ajudar, mandou o nome de um fundo. Eu não faço ideia de qual é esse fundo, tá? Que vocês mandaram aí para ajudar. Mas olha só, se tem Advisor Extreme, Plus,
Diamond. Se tem essas palavras, eu sinto te contar isso. Não queria ser eu te dar essa notícia, meu amigo. Você que perguntou do fundo aí, ó. Deixa eu até ver o nome da pessoa que mandou aqui. Mas a grande chance é que você tá numa furada, tá? A grande chance é que você tá numa furada. Botou palavra em inglês para descrever fundo, meu amigo, se prepara que você caiu numa armadilha aí. Mas deixa eu continuar, e o que você mandou é um fundo de investimento, se eu não me engano, um fundo de investimento em renda fixa, né, que não faz nenhum sentido. Então, né, a grande chance é que não faça sentido nenhum. Perfeito? Dito isso, vamos embora continuar então, que agora sim a gente vai para a parte prática. Né? Você entendeu o contexto geral, você já sabe aqui, né? Entendeu que você não precisa do Banco de Andrelândia, já entendeu a parte do Selic, como ela funciona, qual o impacto real, como isso faz com que. Como isso influencia a sua tomada de decisão baseado na Selic tá alta, você montar sua carteira agora, e que ainda dá tempo, né? Que claramente esse desconto ainda existe nos FIIs. Tá um pouco menor do que esse que eu te mostrei, tá? Porque isso daí é em maio, já passou alguns meses, mas não diminuiu drasticamente, os FIIs não dobraram de valor, né? Não aconteceu nada disso, então continua com desconto considerável. Agora é o seguinte, entendendo o contexto, a gente pode falar de como é um FII, de como ele funciona, para partir direto para selecionar os melhores. Tá claro? Por quê? Porque os FIIs eles podem ser explicados, né? Eu gosto de explicar FII usando uma única imagem, tá? Eu vou começar a imagem aqui pela metade e depois eu vou mostrar a metade de baixo dela. Presta atenção comigo. Como funciona um FII? A base de um FII é entender que ele é um ativo, tá? Foca em mim agora que isso aqui é importante porque a gente vai usar isso para selecionar. A gente vai usar isso na nossa planilha de ouro. A base de um FII é entender que ele é um ativo. O que é um ativo? Ele é algo que, a partir de um investimento inicial, gera mais dinheiro ao longo do tempo. Ponto. Quando a gente fala de organização financeira, né, esse é um conceito muito usado de ativo. É algo que gera dinheiro ao longo do tempo e passivo é aquilo que consome dinheiro ao longo do tempo. Então o FII é um ativo. Eu boto um dinheiro inicial, ele vai gerar mais dinheiro ao longo do tempo. Perfeito? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu acesso esse ativo aqui? Comprando cotas na bolsa de valores. Então eu invisto em um FII igualzinho eu invisto em uma ação. Eu vou lá na minha corretora, eu abro conta em uma corretora, eu boto lá o nomezinho do FII e compro uma cota dele. Custa de 100 a 200 reais, né? Você vai ter uns que um pouco menos, que custa 50, vai ter uns que um pouco mais, que custa 300, mas a grande maioria custa ali entre 100 e 200. Você compra uma cota e pronto, o FII está na sua conta e está resolvido e já está lá como propriedade sua dentro da corretora, ligada ao seu CPF atrelado a B3. Beleza? Uma vez que você faça isso, o que tem do outro lado? Ou seja, aqui eu comprei, eu adquiri uma cota desse ativo. Agora, o que esse ativo faz? Em que ele investe? O que acontece? Basicamente, esse ativo aqui, ele investe em imóveis. Então, ele compra esses imóveis, e esses imóveis, eles já são imóveis prontos, alguns deles já até têm esses inquilinos ali dentro, e esses inquilinos, eles pagam um aluguel para esse próprio ativo, para esse FII. Tem algumas maneiras, digamos, menos ortodoxas de fazer esse investimento em imóveis, que a gente vai falar mais adiante, de outros tipos de FII, mas na prática é compra imóveis, que na maioria das vezes, inclusive, já tem esses inquilinos lá, e aí recebe esse aluguel dos inquilinos todos os meses. Simples assim. E qual que é o grande ponto? Uma vez que este aluguel é recebido e cai aqui no ativo, ele já através da sua gestão profissional, porque esse ativo ele tem uma gestão, ele tem uma empresa financeira que faz toda a parte contratual, toda a parte burocrática, contábil, inclusive contrata o gestor, que é quem vai fazer a compra de imóvel, a venda de imóvel, procurar inquilino e assim por diante. Uma vez que esse aluguel caia no FII, ele é distribuído para você que comprou uma cota. Então o ciclo é simples. Um FII ele investe em imóvel, você compra uma cota na bolsa de valores, esse imóvel paga o aluguel direto para o ativo e esse ativo distribui para você. Simples assim. Quais são alguns detalhes importantes? Por lei, né, o FII, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, ele é uma classificação de investimento que é regulamentada pela Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, no Brasil. Então, ele tem tudo na lei, ele é extremamente sólido quando a gente fala da parte de segurança jurídica de um FII. E por conta disso, ele tem algumas obrigações. Um FII é diferente de uma ação. O investimento em um fundo de investimento imobiliário ele é diferente de uma ação, ele tem algumas características próprias.
A primeira delas, e talvez a mais importante, é que ele só pode investir em imóvel. Ele tem uma margem de exceção que ele pode usar 10% do valor lá para investir em título público. Só enquanto não está comprando imóvel. Tirei, vendi alguma coisa e vou comprar um imóvel e esse dinheiro está parado. Ele pode investir em uma parte em título público. Mas ele obrigatoriamente tem que ter a grande parte do seu investimento em imóvel, na maior parte do tempo. Essa é a primeira característica. A segunda característica, que talvez seja a mais marcante, a que mais caracteriza os FIIs, é que ele tem obrigatoriedade, preste atenção nisso, obrigatoriedade por lei de distribuir no mínimo 95% do resultado que vem dos aluguéis. Ou seja, de todos os aluguéis que esse FII recebeu, ele vai tirar os custos ali operacionais, né, o que tiver que pagar, IPTU do que tiver vacância, né, parte da equipe ali, etc. Mas de todo esse resultado dos aluguéis, o FII ele é obrigado a te distribuir pelo menos 95%. E no Brasil, esses FIIs fazem essa distribuição mensal. Ou seja, como um reloginho, você vai ter todos os meses caindo provento na sua conta. Simples assim. Esse é o funcionamento. Essa é a marca de um fundo de investimento imobiliário. E, inclusive, aqui entra a terceira característica, que é este provento, esse valor que cai na conta, é isento de imposto de renda. Aqui, talvez seja a melhor definição do que é um FII, que é, primeiro, entender que ele é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional. Três termos aqui: ativo, imóveis e gestão profissional. Ele é um ativo, investe somente em imóveis e tem uma gestão profissional que faz isso. Ponto. E do outro lado, a gente tem três características, que é esse investimento ele tem que ser grande parte em imóveis, né, que já está atrelado, inclusive, a uma parte daqui da descrição. Ele tem que distribuir 95% dos dividendos, ou seja, cai um provento na sua conta todos os meses. E, por último, esse provento que cai é isento de imposto de renda. Simples assim. Isso que descreve essa característica do FII. Melhor do que eu ficar falando aqui, eu vou mostrar. Eu vou mostrar aqui, deixa eu abrir para vocês, direto a minha conta. Lá no portal do investidor, direto na B3. Direto na B3, só para entender, só para você entender aqui algumas coisas, que é o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Desconectou aqui porque eu fiquei um tempo fora. Deixa eu só entrar com a minha... Tem que botar o CPF aqui, então pera aí para não aparecer meus dados. E eu vou entrar aqui para você. Eu estou entrando no que é a página da B3. B3 é a Bolsa de Valores brasileira, né? Então é a página oficial. E nela mostra quanto provento, quanto dividendo eu recebo por mês de FII. Eu estou entrando aqui para te mostrar duas coisas, tá? A primeira delas, ela é mais simples e direta, que é essa estabilidade. Eu quero te mostrar exatamente isso que eu estou falando, que é o quanto isso é estável, tá? Então, deixa eu abrir aqui, proventos. Deixa eu filtrar aqui somente por FIIs, 1 minuto, que está aparecendo meus dados ali em cima. Todos ações, somente FIIs, filtrar. Vamos ver se agora vai. Somente FIIs, filtrar, foi. Então, olha só, aqui já está aparecendo minha tela, ó, eu filtrei aqui, né, o mês é esse atual, né, pegou setembro aqui, que é o último mês que nós estamos nele ainda, né, nem tá fechado, ano de 2025, eu botei somente FII, tá? E aqui está o provento, né, aqui, ó, visão geral de proventos, próprio site oficial da B3. Percebam, em todo esse período aqui, provavelmente eu não investi nada em FII, porque ele já estava acima do meu objetivo, então eu estava reequilibrando em outros investimentos na carteira, investimento no exterior, etc, etc. Só que olha o que aconteceu. Em setembro de 2024, eu já recebi aqui cerca de 22, né, 22.900 aqui por mês com FII. No mês seguinte, 22.900, 23.300, 23.200, 24.500, 23.400, 23.300. Percebam que está estável? Não tem nenhum mês que eu falo assim, mas os FIIs caíram 3% no mês. Não, aqui provento continua. Por quê? Porque o objetivo do FII, ele precisa ser esse. Ele é um instrumento para te gerar renda passiva todos os meses. Então não faz sentido eu investir nele se não for para olhar a renda passiva que eu estou recebendo todos os meses. Porque o objetivo dele é esse. Você não vai comprar um martelo e vai falar que ele não está colocando um parafuso direito na parede, porque o objetivo dele não é colocar o parafuso. O objetivo do FII é gerar renda passiva. E é isso que é a única coisa que você precisa acompanhar. É simples.
Então essa é a primeira coisa que eu quero te mostrar, que dependendo do valor investido, você vai ter uma constância. E aqui você vai perceber que teve um salto, né? Por quê? Porque eu fiz um aporte consideravelmente grande. E aí esse passou a ser esse montante a ser recebido aqui através de FII. Eu fiz esse aporte grande por alguns motivos, tá? Por um ajuste principalmente da porcentagem ali da carteira e porque eu estava muito tempo sem investir em FII, investindo em investimentos no exterior, em ações, etc. Então, eu dei essa desequilibrada jogando um pouco para cima aqui, porque é um investimento que eu gosto muito. E aqui entra um segundo fator. E para esse fator, eu vou ser bem. Aqui é bem direto ao ponto, tá? Não tem muita firula, não. Porque é o seguinte: é óbvio que esse valor aqui é extremamente alto para a realidade esmagadora da maioria das pessoas. É óbvio que é um valor, né, muito alto de renda passiva mensal. Você vai receber isso daqui começando agora, eu investi R$ 500 por mês durante 2, 3 anos e vai chegar em 15 mil, 20. Não, isso não vai acontecer. Né? Isso não vai acontecer, é proporcional, é simples. Só que essa daqui é uma carteira que tem mais de 10 anos. Já faz, se eu não me engano, 12 anos que eu invisto em FII. Que eu fiz o primeiro investimento. Eu não lembro nem se era FII ainda, se era diretamente FII, mas faz muito tempo. Faz 10 anos assim, tranquilamente, que eu fiz o primeiro investimento em FII. Então você tem uma carteira de mais de 10 anos, com aportes ao longo de todo esse período, trabalhando muito, reinvestindo esse dinheiro e aportando mais dinheiro ao longo do tempo, tá? Eu não preciso nem fazer esse disclaimer aqui, porque vocês me conhecem, eu não vou ficar falando, ah, não, mas isso daqui veio só do meu investimento que multiplicou. Óbvio que não. O que cresce o seu patrimônio é trabalho. Tá? Não é um investimento milagroso, não é porque eu acertei a mosca do FII que multiplicou por 100 meu patrimônio. Não, é trabalho ao longo do tempo e o que os FIIs fazem é, através desse trabalho, gerar muita renda passiva ao longo do tempo. Uma vez que você reinveste essa renda passiva, seu patrimônio vai crescendo. Ponto. Simples assim, sem firula. Qual é o único ponto que eu quero te mostrar aqui? Independente do valor, você acha que é muito alto, ou se não, se você fala, olha isso aqui e fala assim, ah, Matheus, daí para mim é fichinho, tem um patrimônio maior, eu coloco aí, vou gerar mais renda passiva que isso. Não importa, independente de valor. Eu quero que vocês percebam duas coisas. Primeira delas é a constância. Tá aqui, né? Independente do valor, se você, ao invés de 22, recebesse R$ 200, ia ser 200 todos os meses, constante. Perfeito? Sem estar reinvestindo aqui, inclusive. Né? Fiquei um bom tempo sem reinvestir em FII. E qual é o segundo ponto? Tudo que eu estou falando aqui, eu acredito muito. Porque é onde eu ponho o meu dinheiro. Então não estou falando de maneira leviana, falando de um estudo e que eu vi um artigo solto. Não, porque está aqui. Eu vou ter um patrimônio considerável para saltar daqui para cá. Ou seja, o que eu quero mostrar são duas coisas bem simples. Primeiro, a renda passiva constante e segundo, eu aplico exatamente aquilo que eu ensino. Então está aqui do site oficial o quanto que eu acredito em FII, que se eu não acreditasse eu não ia fazer um aporte desse tamanho logo agora nesse ano. Tá claro? Bem simples, né? Bem tranquilo, né? Duas características simples, só para ilustrar na prática, porque às vezes é, eu fico falando de estudo, fico falando de referência, de teoria, e aí dá um distanciamento da realidade que eu não gosto, porque no final é isso aqui. Né? Se vocês acham que eu estudo sobre investimentos e que eu me aprofundo em artigo, etc., o tanto que eu coloco em prática é 5 vezes isso. Então, tudo que eu falo é comprovado aqui no campo de batalha, tudo que eu estudo eu aplico diretamente, está tudo fundamentado e é exatamente o que eu faço há anos e anos e eu que ensino na prática para atualmente mais de 40 mil alunos. Então, só para deixar isso claro aqui, para não ficar esse distanciamento de igual aqueles professor, né, muito distante da realidade. Então, aqui não. É pé no chão, que ensino, faço, tá direto aqui no ponto para mostrar esses pontos práticos. Beleza? Por quê? Porque entendendo isso, a gente já pode voltar. Isso aqui é para ilustrar esse ponto aqui que eu citei, ó, tá aqui, essa distribuição de aluguel, essa parte que eu acabei de mostrar. Tá claro? Simples, tá aqui. E aí, quando você entende esse ciclo aqui, você já pode tirar as 3 conclusões, que é exatamente aquilo que eu te disse anteriormente. FII é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional, gera provento todo mês de maneira constante e os proventos são isentos de imposto de renda. E aqui tem um ponto a mais ainda. Tem uma coisa aqui, que aqui eu vou falar de novo. Mundo real, tá? Mundo real. Presta atenção. Existem alguns estudos que eles mostram que
Eu não vou me aprofundar aqui para não ficar muito complexo, mas basicamente tem dois grandes tipos de estudos que são feitos em investimentos, né? Esses estudos mais atuais. Alguns que olham para investimento e outros que olham para investidores. O que isso significa? Se você fala assim, olha, investimentos, presta atenção no que eu vou te falar agora. Isso é já mais aprofundado, mas vocês são um público que eu. Vocês estão aqui depois de quase uma hora de aula, eu sei que vocês já não são qualquer um. Então já posso explicar esses conceitos que são um pouco mais complexos, que é, eu posso olhar um investimento, e aí existem estudos que falam assim, olha, investimento que paga mais dividendo não gera mais retorno no longo prazo do que investimento que não paga muito dividendo. Olha como é que eu sou, né? Eu dando uma aula de FI, que é o ativo que mais paga provento, eu podia estar todo puxando a sardinha 100%, né? E aí eu falo que não. Um investimento, por exemplo, que é de crescimento, uma ação que é de crescimento, ela não paga dividendo, mas ela se valoriza ao longo do tempo, ela não vai, na média, gerar menos resultado do que um FI, que ao invés de se valorizar muito, paga mais provento. Por quê? De novo, né? Não tenho o que esconder, porque isso é um fato. A maioria dos estudos mostra isso. Porque olha para o investimento. Então, investimento que paga mais dividendo, que distribui o seu resultado, como os FIIs, não necessariamente vai render mais do que aquele investimento que não distribui dividendo, mas ele vai aumentando de valor. Uma ação que você compra por 100, ao invés dela te pagar 10 de dividendo, ela passa a valer 110, depois 120 e assim por diante. Aí você olha isso e fala, Matheus, agora está contraditório. E aí você vai falar de FI, que você gosta tanto e botou tanto dinheiro em FI assim. Por quê? Porque aqui, meus amigos, tem uma coisa que não adianta, é muito difícil de algum estudo mostrar, mas tem alguns que mostram que é o outro lado, que é quando você olha para investidores. Preste atenção nessa diferença. Inclusive tem um termo para isso que chama behavioral gap, que é a diferença do comportamento, né? O gap de comportamento, que é mesmo que, vamos ver se vocês vão pegar essa, mesmo que investimentos que paguem dividendo não gerem mais retorno que investimentos que geram crescimento e pagam menos dividendo, investidores que compram ativos que pagam mais dividendo têm uma rentabilidade maior do que investidores que compram investimentos que não pagam dividendo. Por quê? Porque aquela galera que compra investimento, comprou um FII, por exemplo, e mês que vem viu um dinheiro caindo na conta, uma renda passiva, seja de R$ 2, meu amigo, a motivação é outra. Você olha na sua cara e fala assim: caramba, esta jossa funciona. Se eu fiz aqui com investimento regulamentado por uma corretora oficial, não é nenhuma pirâmide, nenhuma trambique, não, não, nada disso. Investimento oficial, regulamentado pela lei brasileira, tudo certo. Eu botei um dinheiro na corretora, no outro mês eu vi caindo na minha conta, isento de imposto de renda, e eu posso sacar, eu posso fazer o que quiser, meu amigo. Aqui tem um fator comportamental que não adianta, muito difícil de você ver em algum desses estudos, que é esta pessoa, e eu espero que ela seja você, vai olhar para isso e vai falar assim: caramba, tem um caminho aqui. Eu sei que isso daqui funciona. Então, no próximo mês, quando eu tiver em dúvida, por exemplo, se eu vou gastar com alguma coisa supérflua para mostrar para pessoas que eu nem gosto tanto assim, coisas que eu nem gostaria tanto de comprar, eu vou falar assim: não, opa, tem uma opção aqui que eu já sei que quando eu coloco me gera uma sensação muito boa de no mês seguinte cair um dividendo lá na minha conta. Isso daqui não tem preço, não tem pesquisa, não tem porcentagem de rentabilidade, porque é uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento, ela muda o seu óculos de ver a vida, de tomar decisões quando se trata de financeira, da parte financeira, enfim, quando se trata de finanças. Porque você passa a ter um filtro onde a sua dualidade de escolha não é simplesmente, eu vou comprar uma coisa que eu nem quero tanto assim, isso eu vou comprar por impulso, ou eu vou guardar esse dinheiro na poupança, sendo que esse dinheiro nem vai render tanto, nem sei quanto vai ficar Selic. Não. Essa dualidade ela fica diferente. A sua dualidade de escolha fica: eu vou comprar alguma coisa aqui que eu nem quero tanto, só no impulso, para satisfazer algum desejo que eu estou tentando atender através de alguma compra, ou eu vou colocar isso daqui em um mecanismo que vai me gerar uma sensação muito boa no próximo dia 15, com aquele dividendo que vai cair, que no começo vai ser R$ 2, daqui a pouco vai ser 10, daqui a pouco vai ser 20, não importa. Mas eu já consigo fazer as contas para daqui a pouco ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Acabou. Aqui é um loop, meu amigo, que quando você entra, tem uma mensagem que eu recebi no Instagram uma vez, que era uma foto, a pessoa recebendo 2,45, 2,47 de provento de FII. E ela mandou uma mensagem assim:
Eu nunca fiquei tão feliz de receber R$ 2. Que é isso, que é o você bater o olho e falar assim, caramba, funciona. Então tem como isso aqui funcionar. Enfim, é só um aprofundamento que eu quis dar aqui, me desculpe o pequeno devaneio, mas porque isso é extremamente importante, né? É um conceito de olhar para o seu comportamento, né, para esse reflexo seu como investidor, é muito mais do que olhar a rentabilidade média de um investimento. É falar assim, pô, eu tenho um caminho aqui, cara. Minha vida pode estar meio apertada agora, eu posso estar não ganhando tanto quanto eu gostaria, ou não investindo tanto quanto eu gostaria, mas eu já posso começar a mudar essa direção através de algo que melhora essa dualidade de escolha, porque é muito difícil realmente competir com você comprar alguma coisa que te dá prazer. Agora, quando do outro lado tá uma coisa que investindo também te dá prazer, aí é maravilhoso. Aí isso começa a funcionar. Tá claro? Fala pra mim se ficou claro esse conceito, se vocês conseguiram entender. Se sim, a gente já pode partir para selecionar os 20 melhores FIIs. Já que passamos por tudo isso, agora vamos para a prática, né? O bom aqui é o seguinte: hum, com esse embasamento todo, pô, deu um calor aqui agora, te falar a verdade, tá? Vou ligar esse ar já já. Mas um ponto, sim, 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 claríssimo, excelente. Pô, mandou ali igual o usuário, o outro jogou lá nas alturas, né? O bom, o bom é que o meu problema é dormir depois dessa live, porque, de novo, né? Aqui, 8 horas era 2 horas da manhã, agora já são 3 pra mim. E a minha cabeça, a gente tava em fio, já falei de bunker em Andrelândia, de behavioral gap. A gente já foi para alguns lados diferentes, então. Mas enfim. Volta aqui pra mim, por quê? O que eu quero citar aqui pra vocês uma vez que essa base toda já está construída agora na aula, você já entendeu o cenário, você já entendeu o que é um FII, já entendeu ali, enfim, os fundamentos, que é a base de como ele funciona, escolher um FII agora vai ser muito rápido, tá? Eu pretendo fazer isso aqui de uma maneira muito rápida. Por quê? Já vou até apresentar a planilha para vocês, não vou nem enrolar muito, porque eu quero fazer realmente bem rápido, porque, de novo, deixa eu só mostrar a planilha rápida. A gente vai usar essa planilha aqui para filtrar os melhores FIIs. Bem simples, direto, tá? É uma versão bem simplificada aqui para vocês entenderem o conceito e para a gente chegar em alguns principais FIIs. Eu já vou aproveitar para lembrar duas coisas aqui, né? A primeira delas é que se você é aluno do IDV 32, se você faz parte da turma agora, do nosso lançamento do Oráculo IDV, você tem essa planilha muito mais completa, obviamente, dentro da plataforma. Tem mais critérios, você tem um ranking de FIIs, que está tudo lá bonitinho, já com cada um dos critérios aplicados, enfim, atualizado todos os meses, está tudo lindo lá. Então, eu recomendo, se você já é aluno, é claro, pode ficar aqui comigo até o final, não tem nenhum problema, mas quando for escolher, olha lá mais completa, porque ao invés de chegar a 20, como a gente vai chegar hoje, você chega a 10, você chega a 12, você chega a 8, monta uma carteira ali mais, né, específica e óbvio, né, sem demagogia. É claro, lá eu consigo muito mais tempo, aprofundar e assim monto uma carteira mais específica. Mas hoje vocês podem ter certeza que eu trouxe o máximo que eu consigo entregar de maneira gratuita aqui no sentido de dentro do período de tempo que a gente tem. Por isso que vai ser uma versão já direto ao ponto, resumida, para a gente aplicar alguns principais critérios. Tá bem? E aproveitando o segundo recado, você que não é aluno do Oráculo ainda, fica aqui até o final, principalmente se você for de uma situação específica, se você assistiu toda a jornada, gostou do conteúdo, botou em prática, acompanhou tudo, mas ainda não tinha o valor total, está passando por um momento um pouco mais difícil, eu tenho um recado exatamente para você no final dessa aula de hoje, então fica aí que com certeza vai valer a pena, é com você que eu quero falar no final. Dito isso, vamos embora fazer a nossa filtragem para chegar nos 20 melhores FIIs. Para isso é o seguinte, vem aqui comigo. Aqui eu vou explicar rapidamente o que é a planilha aqui dos FIIs. De novo, eu vou tentar fazer de uma maneira muito prática, porque ela já está muito resumida aqui e a maioria de vocês que está aqui ou já assistiu a jornada ou já assistiu outras aulas minhas, então já sabe o que é o método Davi, já sabe um pouco como ele funciona. Aqui a gente tem o seguinte, nessa primeira coluna a gente tem o nome dos FIIs, então tem a BCP11, a LMI11, a ROA11, BICE11, enfim. Um FI ele é identificado com esse 11 no final. Então aqui ó, você tem 4 letras e o 11 no final. Né? Então isso daqui você tem os FIIs. Tem os códigos diferentes aqui que enfim, subscrição ou alguns FIIs
de segmento meio que acabou de entrar, mas na prática, né, os FIIs que são padrão que você vai ter, ele sempre vai ser identificado por 4 letras e o número 11 no final. Perfeito? Nas colunas seguintes, eu tenho os fundamentos. E olha que interessante, isso daqui é maravilhoso. Ó. Por quê? Por que eu disse que fica fácil de explicar? Opa, pera aí. Por que eu disse que fica fácil de explicar? Porque lembra que eu falei o que é um FII, que é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional? O que a gente vai usar como fundamento para selecionar os melhores FIIs é olhar para ativo, imóvel e gestão. É isso. Se você já tem a base, se você já entendeu isso, que um FII é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional, o que a gente vai analisar? Como é esse ativo, quais são os imóveis, ou seja, tudo está ligado a imóvel, inquilino, vacância e a parte de gestão. Quem é o administrador, qual tipo de gestão, as taxas e assim por diante. Simples e diretamente. Perfeito? E para isso, a gente vai usar exatamente o nosso método Davi, que é, eu tenho aqui um número total de, deixa eu fazer a contagem até lá embaixo, de 371 FIIs. Esse é o total que eu tenho. Desses 371, eu vou eliminando aquele que não atende os fundamentos até sobrar 20. Simples assim. Esses critérios que a gente vai utilizar aqui, todos eles são baseados em evidência, encontrados através do nosso centro de pesquisas IDV, já com toda a metodologia IDV, onde a gente identifica, dentre cada um desses critérios, o que faz com que aqueles FIIs que atendem o critério tenham uma porcentagem de retorno superior à média e os que não atendem têm um retorno inferior à média. Então, por exemplo, quando a gente olha tempo de listagem, FIIs que têm 5 anos ou mais tendem a apresentar um resultado melhor. Então, o que eu faço? Eu elimino todo FII que não tem pelo menos 5 anos. Simples assim. E assim eu vou eliminando até sair desses 300 e carambada e chegar em 20. Simples e diretamente. Beleza? Vamos começar que fazendo na prática vai ficar mais fácil. Aqui, lembrando, né, cada FII que tem um código, os fundamentos dele estão na respectiva linha. Então, por exemplo, o ABCP11, ele tem uma classificação que é um FII de shopping, ele tem um patrimônio líquido de 500 milhões, ele tem 20 anos de tempo de listagem, o administrador é o Rio Bravo e aqui tem o dividend yield no final, que não é um fundamento, mas eu deixo aqui só por curiosidade, que é quanto ele está pagando dividendo em relação ao preço que ele está custando agora. Mas voltando para cá, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Aqui em classificação, eu quero selecionar alguns tipos de FII que eu quero eliminar. Porque classificação descreve nada mais do que em que esse FII investe e como ele investe. Então, por exemplo, um FII de shopping investe em imóveis de shopping. Imóveis que existem, imóveis que a gente chama de FIIs de tijolo, né? Imóveis físicos que estão lá, um shopping que existe lá no centro de São Paulo, no centro do Rio, e recebe o aluguel das lojas, por exemplo, desses shoppings. Já eu tenho FIIs de papel, que são os títulos de valores imobiliários, eu tenho fundos que investem em outros fundos, porque se eu tenho um fundo que investe em outro FII, como um FII é considerado imóvel, ele se classifica como um FII também. Enfim, parece um pouco confuso, mas é um FII que investe em outros FIIs. Isso é um fundo de fundos. Eu tenho FIIs que investem em, ao invés de comprar um imóvel pronto, eles desenvolvem esse imóvel para vender mais à frente ou botar para alugar. Eu tenho fundos que são híbridos, que investem em laje, que investem em logística e assim por diante. O que é na prática a gente precisa fazer aqui? Preste atenção agora, papel e caneta na mão, de preferência fisicamente aí, se não, pelo menos num bloco de notas e alguma coisa no seu computador ou no seu celular mesmo, para você acompanhar o que eu vou fazer. Por quê? Primeiro, aqui em classificação, eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui e eu vou ter todos os tipos de FII aqui. Todas as classificações. Então, FII de desenvolvimento, fundo de fundo, híbrido, etc, etc, etc. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou desmarcar tudo. Ó, tá tudo marcadinho, né? Eu vou clicar aqui, ó, selecionar tudo, eu vou tirar a seleção de tudo. Tá bem? Então, não tem nenhum selecionado. E eu vou escolher só aqueles que eu quero eliminar. E aí, anotem, porque eu vou te entregar essa planilha futuramente. Não sei se amanhã a gente manda, acho que amanhã, no meio do dia, a gente manda lá no grupo. E aí você vai usar ela entendendo o que eu vou te explicar aqui. Quais são os tipos de FII que nós vamos eliminar? Porque historicamente tem uma rentabilidade ajustada ao risco inferior à média. FIIs de desenvolvimento, que ao invés de comprar um imóvel já com inquilino, constrói esse imóvel, faz o que a gente chama de incorporação para depois vender ou alugar. Não é nosso objetivo, o risco é muito maior, não vale a pena. Fundos de fundos, motivo óbvio também, porque ele investe em outros fundos, paga taxa 2 vezes, não faz sentido. FIIs de hospital e hotel, porque possui maior risco,
e rentabilidade não ajustada a esse risco, então também não faz sentido. Outros, porque eu quero os melhores, eu não quero algo indefinido. Outros você não tem nenhuma definição, então não tem como manter. E residencial, por conta do mesmo motivo de hospital e hotel, porque na média apresentam um risco ajustado ao retorno que é muito alto. Então é algo muito arriscado, a gente não quer. A gente quer renda recorrente vitalícia. Eu não quero, por exemplo, ter um hospital que, se precisar de uma ordem de despejo, o juiz não conseguir, porque o hospital está com uma CTI lá, uma UTI, ninguém vai despejar uma UTI, nem deveria. Ou seja, são investimentos que são mais arriscados e que não é o nosso objetivo e que a rentabilidade que apresenta não corresponde a esse risco maior. Então, o que eu vou selecionar para eliminar aqui? Desenvolvimento, anotem, fundos de fundos, hospital, hotel, outros e residencial. Simples, desenvolvimento e fundo de fundo, hospital e hotel, outros e residencial. Perfeito? Vou selecionar esses que eu quero eliminar e vou apertar em OK. E olha só sobraram esses aqui. Desenvolvimento, fundo, outros, hotel e assim por diante. Eu vou vir aqui no primeiro, que é o ALZM11, e vou selecionar até o final. Vou até o final, tem FII para um caramba que são desses. E desses aqui que eu selecionei, eu vou voltar aqui em cima, venho aqui em cima nesse potinho de tinta, ó, clico aqui, pintei de vermelho. Simples, só marquei os que eu quero eliminar. Depois que eu marquei os que eu quero eliminar, eu venho aqui em cima, ó, classificar e filtrar, e eu vou limpar esse filtro. Porque eu já pintei, então eu posso tirar esse filtro. E agora apareceram todos os FIIs que eu tinha antes, mas olha só, eu já marquei de vermelho aqueles que eu quero eliminar. Correto? O que eu vou fazer depois disso? Eu venho aqui em cima, clico aqui em código do fundo na setinha, filtrar por cor e clico em sem preenchimento. Mateus, eu acho que essa sequência ficou um pouco confusa para mim. Não tem problema, porque a gente vai fazer exatamente a mesma coisa nos passos seguintes. Opa, mexi até na imagem, Davi. A gente vai fazer a mesma coisa nos passos seguintes, então você vai pegar, tá? Vai ficar muito fácil. Mas olha o que a gente fez. Como a gente clicou aqui, filtrar por cor e sem preenchimento, a gente eliminou tudo que tinha pintado de vermelho. Então, olha só, sumiu tudo que não são das classificações que eu quero. Não tem mais desenvolvimento, não tem mais fundo de fundo, não tem hospital, não tem hotel, não tem absolutamente nada disso. Perfeito? Bem tranquilo, né? Próximo fundamento. Eu quero quem tenha patrimônio líquido de pelo menos 500 milhões. Então, 500 milhões de patrimônio líquido é o mínimo para esse FII ter uma possibilidade de resultado que seja superior à média. O que a gente vai fazer? Aqui a gente só vai mudar que, ao invés de selecionar um por um, eu vou clicar aqui na setinha e colocar classificar do maior para o menor. Só isso. Classificar maior para o menor. Cliquei, ó, setinha, classificar do maior para o menor. Por quê? Porque aqui em cima tem os que têm patrimônio maior. Então, ó, 7,7 bilhões, 3,3 bilhões, 2,3 bilhões, né, que são 2.300 milhões, 2 bilhões, que são 2.000 milhões, aí eu tenho 1,7 bilhão, 1,4 bilhão, 1,3 bilhão, e eu vou descendo, 700, 600, 507, opa, 492. Eu quero eliminar quem tem 500 ou menos. O que eu faço? Venho do FL11, vou até o final. Tem FI para um caramba disso aqui também, tá? Que tem menos patrimônio. Subo lá de novo e pinto aqui de vermelho. Jarrinho de tinta, pintei de vermelho. Pronto. Como eu já filtrei uma vez aqui, fazendo isso de aqui filtrar por cor sem preenchimento, eu posso fazer de novo, tá? Ou eu posso só vir aqui, ó, classificar e filtrar, eu clico aqui e coloco reaplicar. Quando eu faço isso, ó, daqui para baixo, foi eliminado. Não tem mais nada. Beleza? Tirei tudo que tinha abaixo de 500 milhões. Simples assim. Tá claro? Bem simples, né? O que eu vou fazer agora para o tempo de listagem? A mesma coisa. Eu não quero investir em FII que tenha menos de 5 anos. 5 anos é o mínimo para me dar segurança e ter um retorno superior à média. Então, o que eu faço? Eu venho em tempo de listagem. Clico aqui, classificado ao maior para o menor. Só isso. Cliquei, maior para o menor. E eu tenho 21 anos, 16, 14, 13, 10, 7, 6, 5, opa, 4. Aqui, de 4 anos para baixo, eu vou eliminar. Então, PVBI, eu vou até o final e pinto de vermelho. Pintei de vermelho, eu venho aqui em cima, a mesma coisa. Já tinha filtrado antes, então venho classificar e filtrar, reaplicar. Pronto. Se eu venho aqui para baixo, eu eliminei tudo que tinha
menos de 5 anos. Simples assim. Só para vocês terem ideia, a gente começou com 370 FIIs. Só até agora a gente reduziu para 54. Eu vou até fazer uma continha aqui, ó. Quanto que é desses? Vou até arredondar para baixo para ser menos impactante aqui ainda, tá? 370 que a gente tinha inicialmente. A gente sobrou até agora 54, então eliminamos 316. Ou seja, até agora a gente eliminou 85% dos FIIs da bolsa. Você tinha 85% de chance de investir em um FII ou de uma classificação ruim, com patrimônio líquido baixo, ou de um tempo de listagem inferior. Simples assim. Tá claro? E agora a gente vai para mais um critério. E nesse critério aqui pega, por quê? Lembra que eu falei que FII é um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional? Dentro da gestão, o mais importante é quem é o administrador. Porque o administrador vai ser o agente financeiro que toma as ações burocráticas, toma as grandes decisões e ele também contrata o gestor. E o gestor vai ser quem vai comprar imóvel, quem vai fazer o operacional, digamos assim. Então, o administrador é muito importante. E aí você sempre vai falar sempre vai ver todo mundo que fala de FII, falar assim, olha, escolher um FII com um bom administrador é imprescindível. Né? Você precisa, de fato, escolher um bom administrador, porque ele tem uma influência muito direta no resultado desse FII. Então, você precisa escolher FIIs com bons administradores. Mas ninguém fala que raios são esses bons administradores. O que precisa ter para eu considerar um bom administrador? Só que a gente não é ninguém, então a gente decidiu fazer por nós mesmos. Não, não sobraram 84 não, gente. Olha só. Vem cá, gente. Ó, presta atenção aí. A quantidade, isso daqui é a quantidade de linha, tá? Os que eu tirei filtro estão aqui escondidos no meio, ó, eles estão filtrados, tá bem? Mas 84 não, 84 linhas, mas a quantidade, que aqui, ó, não tem no meio não, então não tenta, foca aí quando eu falo aqui, eu tenho certeza, 54, a soma desses aqui deu 54, porque os outros estão ocultos aqui no meio, beleza? Então 54 que sobraram. Mas volta aqui para mim, isso é importante, presta atenção no que eu tô falando aqui, foca 100%. Ninguém falava o que raios são esses melhores administradores, como eu escolho eles, como eu sei o que são bons administradores e o que não são. E a gente resolveu dar o nosso jeito disso, através da metodologia IDV. A gente fez o seguinte, a gente criou um ranking dos melhores administradores. E para esse ranking, a gente se baseou em evidência considerando 3 critérios para definir o ranking dos melhores administradores. Primeiro, era aqueles administradores que tinham uma qualidade de FIIs, ou seja, já tinha um histórico que possuía outros bons FIIs. Segundo, era que tinha em quantidade, ou seja, administradores que tinham bons FIIs em uma quantidade muito maior ficavam na frente que aqueles que só tinham bons FIIs. Só que a gente percebeu que esses dois não eram suficientes porque tinha administradores que tinham bons FIIs em grande quantidade, mas ao longo de 10 anos, com histórico muito grande, e outros que tinham bons FIIs em grande quantidade, mas só há 3, 4, 5 anos. Então a gente botou um terceiro critério que é o tempo. Logo, a gente criou um ranking de administradores considerando a qualidade dos FIIs que esses administradores têm, a quantidade que eles têm e o tempo que eles fazem isso. Por quê? Porque assim a gente pressupõe que se um administrador tem ótimos FIIs em grande quantidade e por muito tempo, significa que a chance dele replicar esse bom trabalho em outros FIIs é gigantesca, uma vez que ele já se provou ser um bom administrador através desses dados empíricos. E com isso, a gente montou o que eu chamo de ranking dos melhores administradores do IDV e que eu vou te mostrar aqui 100% escancarado, sem tampar nada, sem esconder absolutamente nada. Simples e direto, esse é o nosso ranking já atualizado aqui para a aula de hoje. Qual é o ponto? Basicamente, tem 5 administradores que são muito bons, que se destacam dos outros. Tem vários outros que são viáveis, tá? Você não vai vender um FII só porque não está aqui entre os 3 primeiros. Tem vários outros que são viáveis também, não tem nenhum problema. Agora, como eu estou procurando os melhores FIIs, chegar nos 20, eu vou focar só nesses 5 aqui, que são Banco Genial e Intrade TTVM, esses estão muito acima, tem FIIs muito bons e uma quantidade gigantesca e tem um histórico muito grande. Banco Fator e BRL Trust também tem muitos FIIs e uma quantidade grande, também um bom histórico. XP Investimentos em terceiro, que tem bons FIIs em grande quantidade, só que tem menos tempo. É um administrador mais novo, então tem ótimos FIIs, mas está menos tempo no mercado. Logo, o que a gente vai fazer voltando para a nossa planilha?
eu vou aqui em administrador agora eliminar tudo aquilo que não for os melhores administradores que estiverem nos 3 colocações do ranking. Como eu vou fazer isso? É simples. Aqui em administrador, eu vou clicar aqui na setinha e lembra o que eu fiz lá com a classificação? Eu vou fazer o inverso aqui. Eu vou tirar a seleção daqueles que eu quero manter. Porque você lembra o que é o método Davio, que a gente usa aqui na planilha? Eu sempre seleciono o que eu quero eliminar, porque eu seleciono aquilo que eu vou pintar de vermelho. Então, como eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a seleção daquilo que eu quero manter. Então, o que eu vou tirar? Primeiro, Banco Genial e Intrage de TVM. Vou descer aqui, Intrage de TVM. São os dois primeiros, né? Já desmarquei. Depois, BRL Trust, já está aqui, e Banco Fator. Também já desmarquei os dois. E por último, XP Investimentos. E eu vou lá no final e desmarco XP Investimentos. Pronto. Tá tudo aqui. Tá restando aqui alguns que já está pronto para eliminar. E de novo, né? Eu vou reforçar. Alguém falar, Rio Bravo é bom administrador? É bom, mas não está entre os melhores de todos. Não significa que você vai vender só porque ele não está nos melhores. Pode ter bons FIIs dentro desses administradores que não estejam no top 3. O que acontece é que se está dentro do top 3, tem mais chance de ser um bom FII. Perfeito? Então, o que a gente faz nesse caso? Eu simplesmente selecionei todos que não estão entre os maiores e vou pegar aqui, entre os melhores. Vou selecionar aqui até o final e vou pintar tudo de vermelho. Simples assim. Fazendo isso, eu venho aqui, tiro esse filtro de tudo, já está tudo que eu quero eliminar pintado de vermelho, e aí eu venho aqui em código do fundo, faço a mesma coisa de antes. Clico aqui, filtrar por cor e sem preenchimento. Se você não pegou qualquer etapa dessa, depois só você voltar na aula, eu vou deixar gravado ali por alguns dias, para você assistir de novo. Pelo menos uns 2 dias eu vou deixar no ar. Só voltar e fazer de novo, porque não tem segredo. É muito simples. Quando a gente faz isso, nós temos um total, vamos ver quantos sobraram aqui no final, exatamente 20 FIIs. 20 FIIs esses que possuem uma boa classificação, patrimônio líquido alto, tem pelo menos 5 anos de listagem e faz parte dos melhores administradores da bolsa. Simples assim. Alguns deles têm um dividend yield um pouco maior, por ser FII de papel, enfim, por ter uma característica específica. Outros são mais voltados para a segurança, então tem dividend yield um pouco menor. Mas aqui tá, uma carteirinha de 20 FIIs. É claro, né? Você poderia fazer isso aqui mais filtrado, com mais critérios, selecionando aqui por setor, enfim. Mas aqui, de uma maneira simples e direta, a gente sai de 370 FIIs e resta 20, eliminando 95% de chance de você fazer besteira. Simples e diretamente. Na prática. Está claro? Manda para mim, por favor, se você gostou da nossa planilha de ouro dos FIIs. Manda para mim. Por favor. Prático, direto. Alguém mandou ali o nome de uma empresa perguntando se é bom. Se te oferece fundo, não é bom, Alessandro? Então não, essa empresa aí não é boa, não. Não vou citar o nome, não. Claríssimo. Conseguiu entender? É claro, gente, é claro. O Fernando mandou, te amo. Também te amo, Fernando, obrigado. É claro, olha só, algumas observações aqui, tá? Primeiro, eu tentei fazer o mais rápido possível aqui, porque eu já pressuponho que vocês assistiram a jornada, que vocês já conhecem o método Davi. Se você nunca tinha visto essa planilha antes da vida, nunca tinha visto o método Davi antes da vida, não tem problema. Se ficou muito rápido para você, volta esse trechinho da aula, assiste ela de novo, só esse trecho, com calma, anotando, vendo passo a passo, que não tem erro. Vou te mandar essa planilha também, você replica e faz de novo, né? Completamente simples, na primeira, segunda vez que você vê, já está tudo certo. Beleza? Claríssimo? Sim, sim, sim. Gostei, mas não vou saber usar. Vai sim, vai sim. E aqui cabe uma observação. Eu vou mostrar de novo. Tem aluno que mandou aí, Cris, se eu não me engano, mandou aí acima. Estou no oráculo, estou meio perdido, ainda não consegui acessar. Algum aluno ou outro mandou. Opa, não entrei ainda, é o mesmo critério, é aula do oráculo. Então é normal quando entra muita pessoa de uma vez. Eu vou aproveitar para refazer o aviso que eu mandei lá atrás. Lá quando a gente começou a aula. Você que não é aluno,
fica até o final que, de novo, a gente já está partindo para o final, vou falar a senha da planilha, inclusive, mas eu tenho um recado diretamente para você, específico para você, mas antes eu vou reforçar aqui para você que se tornou aluno. Você chegou atrasado aqui e não viu o recado, então eu vou reforçar aqui para você que mandou mensagem. Vem aqui comigo. Mais uma vez eu vou compartilhar a imagem. Não existe, vem comigo, não existe a possibilidade de você estar perdido no Oráculo IDV. Não tem a menor possibilidade, porque não faz o menor sentido. Uma vez que o tempo médio de resposta nessa primeira semana, mesmo entrando quase 2.000 alunos, foi menos de 40 minutos. De 9 da manhã até 9 da noite, qualquer dúvida que você mandou demorou menos de 40 minutos para ser respondido. Então, recado de novo para você que é aluno e mesmo assim por algum motivo não abriu o seu e-mail, ou você não encontrou o e-mail, ou por algum motivo. Eu vou reforçar isso daqui. O seu acesso, tanto do Oráculo quanto do app, foi enviado no e-mail, checa seu spam. As nossas mentorias estão na plataforma do Oráculo também e já tem as datas. E qualquer dúvida, não existe estar perdido a não ser que você não consiga mandar o e-mail, porque é só mandar aqui pra gente, ó, suporte@investidordeverdade.com. Pronto, mandou, vê no spam, coisa linda, recebeu, manda de novo, não ficou claro, manda a dúvida de novo, manda a imagem. Se você não conseguir pelo e-mail, a gente te chama pelo WhatsApp para tentar resolver até seu problema ser resolvido. Perfeito? Por que eu estou reforçando este aviso aqui? Porque para você que é aluno, eu vou relembrar que você tem o ranking de FIIs. A gente pega todos esses critérios, dá um peso para cada um deles, inclusive colocando vários outros critérios que eu não mostrei aqui hoje. Então aqui tem, por exemplo, ó, a gente viu esses daqui que estão douradinhos. Todos esses a gente não viu nessa aula de hoje. Por quê? Porque aqui é uma resumida, né? Então, todos esses aqui extras, eles estão considerados ali no ranking e você já vê direto o ranking. Ah, eu não quero fazer filtragem de planilha. Tá tudo bem, sei que aluno tem lá o ranking dos FIIs e já pega direto. Foca no da plataforma, tá? Planilha mais completa, etc. Que bom que você assistiu essa aula até aqui. Coisa maravilhosa, que você já reforça o aprendizado também, mas tá tudo lá. Desce a lenha, inclusive a gente se encontra nas imersões muito em breve. Eu vou descansar mais um pouquinho aqui nas minhas férias, que no meio delas eu tô dando essa aula aqui, mas no dia 2 e 5 de outubro, né, como tá ali, a gente já volta a encontrar ao vivo de novo, você que é aluno. Fechado? Tranquilo? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou ter uma conversa séria com você que não é aluno ainda. Primeiro, espero que você tenha gostado do método Davi. Essa aula aqui é meio que um resgate e eu já vou te explicar o porquê. É o resgate do soldado Ryan que a gente vai fazer aqui agora. Por quê? De novo, você que é aluno, obrigado, tamo junto demais. Espero você na nossa imersão. Se quiser ficar aqui também, pode ficar, não tem nenhum problema não. Mas estamos juntos lá na imersão, mentoria agora na sequência, ranking já está atualizado lá, tá coisa linda, o Oráculo tá maravilhoso, com tudo lá dentro. Já tem todos os materiais lá, a gente atualizou o estatuto ontem, fazendo os ajustes para ficar mais bonitinho, então desce a lenha, vamos embora para cima e bota em prática que eu tô te esperando lá dentro. Agora, eu prometi, né, para você que não é aluno ainda, que participou da jornada, que eu ia conversar com você no final. Então eu vou ter uma conversa aqui que vai ser rápida também. Eu não vou me estender muito não, né? Como sempre aqui eu procurei ser prático na aula, nisso que eu vou falar com vocês aqui eu vou ser prático também. Vou ser bem direto porque não tem motivo para ser diferente. Faz já bons anos que eu tenho somente, a IDV sempre teve somente o que a gente chamava de Programa Completo IDV e que agora virou Oráculo IDV, que é uma coisa só. Sempre foi um único produto e a minha energia fica 100% nele. Perfeito? Eu coloco todas as minhas forças, meu trabalho, independente se eu estou aqui na viagem, no meio aqui em Santorini, na Grécia, eu paro para fazer a live e responder os alunos durante o dia, eu estou respondendo no WhatsApp, o que o suporte precisa. Hoje respondi uma sobre investimento no exterior, sobre ETF irlandês, enfim. Mas o meu foco sempre foi em uma coisa só. E por que isso? Porque, para mim, o antigo programa completo DV e agora Oráculo resolve tudo. Tá tudo ali. Você monta a carteira, você investe no exterior, você tem um app, você tem tudo orientado, tá 100% ali, suporte absurdo. E tá absolutamente tudo que você precisa. E eu falava, eu não vou criar nada diferente, né? Minha energia tá tudo nisso e dane-se, é isso que todo mundo precisa e a solução é essa. E eu sou teimoso e nada vai mudar isso. Só que eu comecei a ter uma sensação ruim, que é o seguinte. Talvez você vai se identificar agora. E eu vou perguntar se tem algum tipo desse pessoa aí. Eu comecei a perceber o seguinte. Obviamente, por essa solução ela contempla tudo, pelo oráculo IDV ele contempla tudo,
tá tudo ali dentro, a carteira completa, todos os passos, investimentos no exterior, ele não é barato. E nunca vai ser, né? Hoje é 3.700, algum dia vai aumentar a própria inflação e pelos próprios concorrentes serem inclusive mais caros que isso, pelo tanto que a gente investe em tecnologia para uma equipe gigantesca que a gente tem, e é caro. Não tem como fugir disso, no sentido de caro proporcional ao valor recebido médio pelo brasileiro. Em relação ao valor entregue, em relação ao que você recebe, é ridiculamente barato. É óbvio, né? Se você for comparar o quanto você gasta, quanto você deixa de ganhar em investimento ruim, vira um valor irrisório. Mas comparado com o valor que a maioria dos brasileiros recebe, e para a realidade que alguns passam, seja momentaneamente, enfim, né, em uma ascensão ali, em períodos que estejam mais apertados, acaba ficando um valor caro e eu tenho plena consciência disso. E aí eu percebi o seguinte, que na jornada, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, tá? Tinham 3 tipos de pessoas, tá? E eu vou querer saber em qual grupo você faz parte. O primeiro grupo é um grupo muito simples, assim, que eles entram na jornada, assistem às aulas, falam assim, nossa, isso é muito bom, isso é para mim, é exatamente o que eu estava procurando, é baseado em evidência, as ferramentas são muito boas, está muito prático, direcionado, personalizado, é isso que eu quero, opa, tá dentro da minha realidade financeira e se torna aluno. Esse cara eu tô satisfeito, porque eu sei que ele vai dar certo financeiramente nos investimentos. Eu sei que ele vai estar bem cuidado ali dentro, eu sei que ele vai ter um conteúdo de qualidade, eu sei que tudo que ele vai aprender é baseado em evidência, então eu durmo tranquilo com essa pessoa que se tornou aluno. Eu falo, minha missão foi cumprida. Tem um segundo grupo que é o seguinte, ele entrou na jornada, na primeira aula ele falou assim, ih, tá falando aqui de longo prazo, tá falando que investimento não tem milagre, que eu não vou ficar rico rápido, então não quero esse cara não, quero procurar a moeda digital que vai explodir e aquele investimento que ninguém tá vendo. Então eu quero o atalho, então tchau, não tô nem aí pro Matheus. Eu também durmo tranquilo com essa pessoa aqui. Não tem absolutamente nenhum problema. Eu sei que o objetivo dela é outra. Não vai ser eu que vou me corromper para oferecer o que essa pessoa quer. Então, dane-se. Não tem muita outra palavra. Não tô nem aí. Essa pessoa vai embora e tá tudo certo. Agora, com a experiência, com o tempo de jornada, eu percebi que tinha uma terceira pessoa. Um terceiro tipo. E esse terceiro tipo é o seguinte. Essa pessoa, ela assistiu a primeira aula. Ela estava lá 20 horas, certinho, sentado, com o caderninho na mão. Ela anotou lá as premissas que a gente conversou. Ela pegou o link da calculadora de renda passiva. Ela fez a simulação na renda passiva. Aí ela foi para a segunda aula. Ela acompanhou a planilha de ouro. Ela anotou os critérios. Ela chegou nas 20 ações. Ela ouviu toda a história do cenário do Luiz. Ela ouviu o cenário do ex-gerente. Ela foi para a terceira aula. Viu lá como monta toda a carteira. Viu todo o oráculo e falou: caraca, é exatamente isso que eu preciso. É exatamente o que vai resolver os meus problemas. Mas por estar passando por uma fase da vida, não tem esse valor para entrar no IDV. Não está condizente com a realidade financeira no momento. E está tudo certo. Né? Todo mundo passa por uma fase que é um pouco mais difícil, que tem outras prioridades, que está um pouco mais apertado. E essa pessoa, eu sentia que ela ficava desamparada. Eu falava, cara, e essa é exatamente a pessoa que me acompanhou ali o tempo inteiro, que estava até o final. Não é aquele segundo perfil, falar, é atalho, eu vou largar. Não. É o contrário. É quem estava ali. Às vezes é quem mais se dedicou, às vezes é quem imprimiu tudo. Inclusive, me fala no chat, por favor. Tem alguém que é esse perfil? Tem alguém que é desse grupo 3? Se tiver alguém que é desse grupo 3, me manda aí no chat, por favor. Para eu saber se não é somente a minha percepção, se isso é realmente um reflexo da realidade. Que eu acredito realmente, pela experiência de 32 jornadas, ser exatamente isso. E aí, quando eu observei isso, e como vocês estão me mandando aí, subindo uma carambada de mensagem, né? Com certeza não estão sozinhos, né? É um grupo gigantesco. E eu acho que vocês perceberam na jornada que é muito mais do que vender ali. Não, a gente cria, né, uma comunidade ali mesmo. E eu pensei o seguinte, não dá para deixar essa galera desamparada mais. Né? Não tem como. Então, eu fui procurar uma solução simples. Falei assim, olha, deixa eu pensar. Essas pessoas estão trabalhando ali, às vezes gerando o trabalho dela, não está sobrando uma renda muito grande no final do mês, mas ela já quer começar a investir pouco. Porque lembra, seguindo todas as premissas que a gente já conversou, tá? Aqui eu não estou criando nova teoria, falando novidade não. São 3 variáveis. Quanto você investe, a sua rentabilidade e o tempo. Se você ainda não investe muito,
mas bota em bons investimentos e mantém ao longo do tempo, tá coisa linda. Vai ficar rico rápido? Não, não vai ficar, isso eu não vou vender nunca. Agora, se bota em bons investimentos e mantém ao longo do tempo, opa, juros compostos trabalhando e patrimônio crescendo. E eu falei, o que eu posso ajudar essa pessoa a solucionar isso através dessas três variáveis? No aporte eu não vou influenciar aqui no seu trabalho, eu tenho certeza que você já está fazendo a sua correria aí para conseguir melhorar a sua organização financeira, aumentar o seu aporte e assim por diante. Tempo também é uma variável que depende de você, de se organizar e conseguir manter ao longo do tempo. Agora, o que eu posso ajudar essa pessoa com entregando algum investimento que ela consiga sair dessa ranço da renda fixa, desse investimento que te prende, te faz ficar olhando para o curto prazo, pagando imposto de renda alto, ficando num ciclo de vendo o que está bom, e fazer com que esse dinheiro dessa pessoa comece a render de verdade. Comece a crescer patrimônio ao longo do tempo. Só que de maneira pontual, simples, objetiva, direta. Sendo que ela ainda não tem a possibilidade de entrar no programa completo. E aí, eu lembrei disso daqui, dessas características dos FIIs. Não tem como fugir disso, que é o que eu falei a aula inteira, que eu mostrei em todo o contexto, que é, você tem um investimento que gera renda passiva todo mês, que é isento de imposto de renda e que está com alto desconto em relação ao valor patrimonial. Logo, não existe outra alternativa melhor para começar a investir de verdade, saindo da renda fixa, do que os FIIs. Não tem. É a melhor alternativa para se começar. O custo é mais barato, varia muito menos que a ação. Você tem o fator motivacional, lembra que eu acabei de dizer? Você tem o fator comportamental, que você fala, cara, eu estou passando por um momento um pouco mais difícil. Eu estou passando aqui por um momento que eu ainda preciso me organizar financeiramente, eu estou pagando algumas contas aqui que estão sugando uma parte grande do meu orçamento, mas só de eu saber que a minha dualidade de escolha do outro lado é por investir e ver um dinheirinho caindo todo mês, caramba, isso já me ajuda a começar a sair desse ciclo e entrar num ciclo virtuoso. E FI é a melhor coisa para isso. Disparadamente, não tem comparação. Acontece o seguinte, quando eu me deparei com isso, eu falei, já sei, eu vou recomendar o curso de FI de alguém. Falei assim, faz um curso do fulano ali, porque meu foco está 100% aqui no programa EDV logo após o oráculo, então meu foco é 100% no oráculo, eu não vou direcionar para outra coisa. Mas eu não encontrei. Vou ser sincero, juro, eu procurei. Tentei entender, falei assim, ó, será que tem uma parceria, alguém que fala só de FII, vende um curso mais simples, alguma coisa para entregar ali, que seja minimamente baseado em evidência, que tenha as ferramentas, que seja direcionamento daquilo que a gente acredita, de entregar as ferramentas, que seja prático e ao mesmo tempo baseado em evidência, personalizado para aquilo que é o seu objetivo, para aquilo que é a sua expectativa dentro do seu perfil de investidor, daquilo que você almeja como investidor, e não encontramos. Não existe nada parecido. E não que seja melhor ou pior, tá? Não que a. Eu, particularmente, acho o Oráculo DV, né, o modo como a gente ensina melhor, mas não necessariamente. É basicamente não ter aquilo que seja alinhado com o que a gente acredita. E aí, então, depois de bons anos, tá? Isso daqui já foi depois de quase 5 anos, somente com o programa completo IDV, somente com o Oráculo IDV, eu resolvi criar uma coisa para atender exatamente essas pessoas, para fazer o resgate e conseguir trazer essas pessoas que me acompanharam, que estiveram ali do lado durante toda a jornada, para ainda não no Oráculo DV, ainda não com tudo completo, tá? Não vou ser leviano aqui também, mas dando esse passo que talvez seja o mais importante para começar esse ciclo virtuoso. E eu chamei essa nossa criação de do zero à renda passiva com FII. O objetivo do zero à renda ele é extremamente simples, tá? Eu vou explicar primeiro o que compõe, o que está dentro do zero à renda com FIIs e depois eu vou explicar o objetivo dele, tá? Primeiro, o que está dentro? Você tem 5 módulos bem diretos, tá? É muito prático, muito rápido, assim. O objetivo ele é muito simples. Não é organizado necessariamente em uma aula para cada um desses, mas o objetivo é simples. Você entende os FIIs, aprende os fundamentos, seleciona as corretoras, monta a carteira, baseia na carteira modelo e pronto. No outro mês você gerando renda passiva com FII. É para ser prático, é para ser. Sabe aquela resolução que você chegou, pegou e saiu? É um macarrão instantâneo ali. É para ser. Resolver problema. Ser prático, você conseguir executar mesmo com pouco tempo, mas ao mesmo tempo não com pouca profundidade, te explicando, mostrando os fundamentos, te dando as ferramentas de uma maneira completa. Além disso, claro, todas as vantagens que a gente tem também necessário para você conseguir investir em FII ou qualquer outro investimento, que é ter um suporte ali dedicado,
ter a parte de declarar imposto de renda, ter carteira modelo, ter todas as planilhas e ferramentas dos FIIs, inclusive todos os rankings. Então, você ter ranking de FII atualizado todos os meses. Ah, Matheus, eu o... não quero selecionar com planilha. Para mim ficou complexo a aula de hoje. Não tem problema, você tem um ranking de FII atualizado todos os meses, bateu o olho, montou a carteira do mês que vem, você selecionando FII, está recebendo aluguel e está tudo certo, sem nenhum problema. Tá ali, tá tudo certo. Só que a gente criou isso e colocamos para vender. E ele fica à venda, tá? Se você entrar lá, normalmente a equipe roda alguns anúncios, e aí quem entra lá, visita no Instagram, recebe esses anúncios do Zero à Renda, e ele é mais barato do que o IDV, do que o Oráculo a princípio. Eu vou te mostrar aqui, e aí espera, porque, de novo, a minha conversa vai ser com você que vai estar aqui até o final. Então eu preciso que você ouça até o final. Mas o do Zero à Renda, ele é vendido a qualquer momento por esse valor aqui. Sempre por esse valor, você entra lá a qualquer momento e compra, né? É mais de 3 vezes menos lá do IDV. Seria proporcional ali, se a gente falar de FII, ações, investimentos no exterior, né? A gente está pegando 1/3 ali, preço um pouco menor que esse, e é o preço que existe e que as pessoas compram normalmente em qualquer dia. O ponto é o seguinte, o meu objetivo, sinceramente com vocês aqui agora, e eu vou te provar isso daqui que eu tô falando, tá? Vou provar ainda agora que não é da boca para fora, o meu objetivo é sinceramente conseguir resgatar todo mundo que tá aqui, ou a grande maioria que consiga ser resgatada. E aí por isso eu vou aqui, somente para quem estará ao vivo, a gente vai oferecer esse do Zero à Renda, primeiro, por 50% do valor na lata, somente para quem participou da jornada e quem está aqui ao vivo. Isso dá R$ 45 por mês, ou 450 à vista. De cara é isso. Só que, de novo, eu vou te provar que isso daqui não é de maneira leviana. Não estou falando da boca para fora, 50% de desconto. Eu vou te provar e você vai ver agora por quê. Primeira coisa, você não vai ver um anúncio disso daqui em absolutamente nenhum lugar. Eu não vou colocar um anúncio desse 50%, não vou colocar um post no Instagram. Tem 900 mil seguidores lá no Instagram. Eu poderia colocar esse 50% aqui e vender uma carambada por 50%. Você não vai ver um post lá falando disso, você não vai ver um story falando dessa oferta aqui, nada. Vou comunicar no WhatsApp, nos grupos de quem participou da jornada. Só isso. Isso aqui é somente para quem participou da jornada. Por quê? Porque o objetivo disso daqui é simples e diretamente fazer com que você consiga sair de onde você está hoje, começando a investir mesmo que seja pouco, para lá na frente entrar no IDV. Só isso. Entrar no Oráculo e ter absolutamente acesso a tudo. Esse é o meu objetivo. E para isso tem mais algumas coisas que eu vou te oferecer. Porque é o seguinte, não somente os 50%, que dá 1,50 por dia, inclusive com a modalidade de não usar o limite do cartão, se você não tiver 45 por mês de limite, não tiver 450 de limite, ele passa só os 45 por mês. O valor, assim, é menor possível, menos que uma assinatura da Netflix, R$ 45. Então, é o menor possível que a gente consegue entregar. Só que, além disso, tem toda a garantia. Você tem 7 dias incondicional, por lei. Tem um ano de garantia condicional, que é igual ao do Oráculo. Se você usa através de um ano, não chega a uma carteira completa de FII que te gera renda passiva todos os meses, tendo participado de tudo, eu devolvo seu dinheiro também. Não tem absolutamente problema nenhum. E alguns bônus. Só que eu vou falar esses bônus e no final é o principal de todos. Esses bônus são, primeiro, os 20 primeiros vão ter avaliação individual da carteira de FII. Você termina sua carteira, manda para mim, eu avalio e te mando de volta. Os 500 primeiros, lembrando, a gente vai abrir agora. Isso aqui é somente para quem está ao vivo. Esses 500 primeiros vai acabar ao vivo aqui, com certeza. Então é somente para o pessoal que participou da jornada, que está comigo até aqui ao final. Vai ter uma masterclass sobre REITs, para receber renda passiva mensal também em dólar. E, comprando hoje até R$ 23,59, acesso vitalício. Por R$ 45 por mês. Inclusive com o ranking DV. Agora entram duas surpresas, tá? Duas coisas inusitadas que eu vou contar para vocês. A primeira delas é, pela primeira vez na história, uma vez que a gente lançou o Oráculo IDV, o do Zero à Renda vai ser na mesma estrutura do Oráculo IDV. O que isso significa? Que quando você for acessar, deixa eu abrir para você, você vai ter este mesmo lugar aqui. Você vai ter as aulas de uma forma
como seria o Oráculo, mas é claro, limitado, porque senão vai ter investimentos aqui no exterior completo, não tem a parte de ações, etc. Não vou ser, né, fazer demagogia aqui. O foco é resolver um problema simples que é a parte de FII. Mas toda a parte de FII você vai assistir por aqui. Inclusive como abrir corretora, a parte de entender ali como os investimentos funcionam, a conclusão dos melhores estudos, parte ali de iniciar também renda fixa para você a reserva de emergência. Então todos esses pontos você já vai ter acesso aqui, ó, direto na estrutura do Oráculo, que é aqui de dentro, já personalizado. Qual que é a diferença? A diferença é que é focado somente nos FIIs. Inclusive, a imersão que eu falei dos REITs, ó, vai estar aqui. Já está aqui pronto. Aqui, quando você for em ferramenta, ó, você já tem o ranking de FII. De novo, não vou ser demagogo. Aqui as partes, por exemplo, que é do Oráculo completo, é bloqueado para o Oráculo completo. Mas para resolver o seu problema, você já tem tudo aqui. As corretoras, FII, planilha de ouro, tudo aqui já na plataforma. E agora, eu vou te falar um ponto que é o seguinte. Sempre quando eu abro isso daqui, de novo, né? Eu sou um professor, não sou vendedor. Então, quando eu vou fazendo essa oferta e parece um negócio irresistível, porque realmente é, eu tento entregar o máximo possível da condição que dê para fazer esse resgate. Eu tenho receio de falar assim, pô, será que alguém olha para isso e pode falar, pô, mas 50% ficou meio assim? Então, eu resolvi fazer um negócio diferente, que é o seguinte. Lembra que eu falei que o objetivo disso daqui é para você entrar no do zero à renda e lá na frente entrar no Oráculo? Esse é o meu objetivo, simples e diretamente. Então eu vou fazer um ponto aqui, que é fazer aqui ao vivo em bloco de notas mesmo. Eu já vou colocar já agora para você o link daqui a pouco, tá? Só que eu vou explicar primeiro a última coisa, ó. Primeiro, do zero à renda passiva, que eu chamo de ZARP, né? Que é a sigla, 50% de desconto, acesso vitalício, direto na plataforma do Oráculo e não suficiente, imersão de REITs, imersão de REITs. E não suficiente é o seguinte: se você entrar no do zero à renda e no futuro entrar no Oráculo IDV, nas próximas turmas que a gente abrir, você vai receber um desconto no Oráculo IDV, que é tudo completo, de exatamente o valor que você pagou. Você não entendeu errado. Se você virar aluno futuramente, o de ZARP que você entra hoje terá saído, né? Terá saído de graça. Simples assim. É isso. Eu falei que eu ia provar que não é papo de, não, isso daqui não, tá aqui. Se você se tornar aluno no futuro, já que esse é o meu objetivo, tá? Não quero que não precisa ter lucro com 450 aqui de ZARP, é puramente para tentar recuperar você que ficou para trás. Tanto que você entrando no Oráculo futuramente, sai de graça. Tá aqui. Você não vai ter pagado nada, porque você vai ter desconto exatamente do que você pagou agora no de ZARP. Tá claro? Simples e diretamente. De novo, eu não vou me estender muito para não ficar um negócio repetitivo aqui. O meu recado final é muito simples. De verdade, assim, isso daqui é o máximo do máximo que a gente conseguiu preparar com um preço de R$ 45 por mês para conseguir resgatar todo mundo e você não ter a sensação nunca que você está sozinho e eu ajudar você a entrar nesse ciclo virtuoso e conseguir te ajudar da forma mais acessível possível. Se esses R$ 45 eles fazem uma falta para você no mês, você fala assim, caramba, eu acho que eu não vou conseguir comprar alguma coisa que é muito necessária para mim, não sei, enfim, uma situação que você seja difícil, que esses R$ 45 faça falta, não entra mesmo. Não entra no Desarp e tá tudo certo, né? Espero que você se reestruture de verdade, espero que as coisas melhorem, espero que as coisas comecem a dar certo e que você passe por esse momento e tá tudo certo. Né? Faz parte, mas não entra se esses 45 fazem falta por mês. Agora, se não é R$ 45 que vai fazer falta para você, você fala, cara, 45 eu gasto em uma assinatura do Netflix, eu gasto em uma pizza que eu pedi, eu gasto em um lanche que eu... E não é um negócio que faz falta, sendo muito sincero, eu não consigo dimensionar algo que possa chegar perto de todo esse benefício aqui por um valor minimamente próximo disso. Então,
Se não faz falta esse valor, você pode ter certeza absoluta que essa vai ser a melhor solução para você começar a investir. Não tem nada nem próximo disso. Perfeito? Eu posso te garantir porque a gente pesquisou absolutamente tudo para conseguir criar isso que a gente criou. Fechado? Meus caros, vou fazer o seguinte. Estando claro isso, minha equipe vai colocar o link fixado no chat agora. Pode colocar. Equipe, pode colocar aí o link, fixar no chat, por favor. E vambora. Contem comigo. A partir de agora, vocês foram resgatados e a minha missão vai ser fazer vocês entrarem no oráculo. Vai ser fazer vocês colocarem isso em prática para ver vocês em breve lá no oráculo completo. Fechou? Link já vai estar no chat. Equipe já vai fixar. Pronto. Link no chat fixado. Desçam a lenha. Meus queridos, seguinte, deixa eu já aproveitar que vocês estão entrando agora no Dizarp. Primeiro, seja muito bem-vindo você que entrar no Dizarp. Se você quiser, de novo, né, aqui a imersão dos REITs, eu vou fazer o seguinte, tá? Imersão dos REITs, 500 primeiros, ou comprar até hoje, 23,59, tá? Então, passou de 500, porque tem muita gente aí hoje, né? Tem mais de 2.000 pessoas ao vivo. Então, se você comprar e não estiver entre os 500, não tem problema. Se você comprar hoje ainda, eu garanto a imersão para você também, tá? E vitalício é a mesma coisa. Até hoje, 23,59. Tá bem? Eu vou repetir. Essa oferta você não vai ver em nenhum outro lugar. E não vou deixar por muito tempo também. Vai ser por alguns dias e aí volta para o preço normal. Isso daqui vai fingir que nunca existiu. Perfeito? Porque senão fica até injusto com quem for comprar o do zero a renda mais na frente com o dobro do valor, sem ter esse desconto e assim por diante. Claríssimo? Tranquilo, né? Fechado? Um ponto, só pra gente fechar com chave de ouro aqui. Me fala se vocês já conseguiram entrar, se já estão dentro. E aí, ó, só uma ajuda de vocês, ó. O seu acesso será enviado através do e-mail. Cheque o spam, tá? Chega a nota fiscal, outros e-mails e um e-mail que é o acesso, que é escrito seu acesso chegou. Dizarp, seu acesso chegou. Beleza? Vai demorar, normalmente, espera ali 10, 15 minutos que o seu acesso já vai chegar. Pelo volume grande de pessoas, espera uns 10, 15 minutos que ele já chega. Tá bem? Não chegando, não encontrando o e-mail, seu acesso vai ser enviado, né? Mas você não encontrando o e-mail ou tendo qualquer outra dificuldade, nos envie um e-mail em suporte@investidordeverdade.com. Simples assim. Claríssimo? Lembrando, pela primeira vez, eu vou repetir isso daqui. Pela primeira vez, a gente está colocando o Dizarp dentro da própria plataforma do Oráculo. Então você tem tudo do melhor da tecnologia, a jornada aqui toda da parte de FI, os módulos aqui, ó, já tudo com qualidade extremamente alta e tudo 100% regravado, as aulas completamente atualizadas, tudo já no mais bonito possível. Logo, como a gente está colocando essa plataforma que é nova, entra com calma. Se você entrar, tá demorando um pouquinho a carregar, porque enfim, é muita gente entrando ao mesmo tempo, fica tranquilo, tenta novamente. Se você tentar comprar agora, por exemplo, e tiver algum grande problema, a gente entra em contato com você, a equipe vai estar trabalhando, entrando em contato com vocês para te auxiliar na inscrição. E logo que você fizer a sua inscrição, lembre-se disso aqui também. Não precisa ter desespero, tá? Com muita calma. Você entrou, meu amigo, você garantiu o seu vitalício, conta com a gente. Não encontrando e-mail, manda um e-mail pra gente com calma. Amanhã a gente já responde, né? O time até agora às 9 já passou, né? Senão, né? Um processo trabalhista aí. Então, amanhã de manhã eles já respondem, a gente te direciona, te acolhe e você consegue descer a linha lá na prática. Não precisa ter desespero, pode ir com calma. Peço essa paciência logo que entrar, né? Porque tem muita gente aí junto. Mas, a partir de agora, vocês contem comigo. Simples e diretamente. E é claro, né? Um recado que é sempre importante repetir: você que já está no Oráculo, que é o completo, você já tem tudo isso de uma maneira muito mais completa, obviamente. Né? Não vou de novo ser demagogo aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui junto é resgatando essa galera para em breve ele estar no Oráculo com a gente. Fechado?
Claríssimo? E quem já estava no Desarp anterior? Vamos mandar para você pro oráculo também, para o Desarp de agora. Mas aí você já tem tudo lá, né, Léo? Né? O conteúdo não vai... do Desarp anterior você pode migrar para esse, não tem nenhuma grande diferença não. A não ser a própria plataforma que está bem melhor. Fechado? Saber se 20 primeiros, a gente anuncia depois de 7 dias. Qualquer outra dúvida dessas, desce a lenha, manda pra gente aqui no e-mail que vai ser um prazer receber vocês lá. Fechou? Meus queridos, aqui agora são exatamente 3h54 da manhã. Então acho que foi, né? Eu tô exausto. Agora eu tô. Agora o cansaço bateu. Nossa senhora, hoje eu dirigi, peguei voo e fiz essa aula aqui das 2 até as 4. Então, cansaço bateu, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Foi por uma boa razão, essa aula aqui. Eu sempre gosto de fazer esse resgate aqui, porque eu tenho certeza que vão ter muitas pessoas muito boas e bem intencionadas e que colocam muito em prática e que vão descer além agora a partir do Desarp. E vai ser um prazer receber vocês aqui dentro e poder te ajudar nessa caminhada. Fechado? Contem comigo a partir de agora. Tendo dúvida, manda e-mail para o nosso suporte. Não precisa ficar afobado. Você tentando registrar como Desarp agora, a gente tem tudo mapeado, a gente acompanha cada um que entra. Então fica tranquilo que amanhã a gente te recepciona com o maior carinho possível. E vai ser um prazer ter você dentro do Desarp junto com a gente. Estamos juntos mais do que nunca, meus queridos. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Vou dar uma descansada agora nos próximos dias aí para recuperar as energias, mas estou atento lá, respondendo as dúvidas, ajudando o suporte nas respostas, recebendo vocês. E vai ser um prazer tocar essa nossa nova turma aí. Fechado? Estamos juntos? Deixa eu ver o chat aqui de vocês para despedir. Sim, 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 tudo certo. Deus te abençoe. Amém, meus queridos. Muito, muito obrigado. Sim, estou aqui nas Ilhas Gregas aqui. Vou ficar mais um tempinho, depois dar uma visita em Roma mais histórica e aí já em breve estarei de volta. Meus queridos, estamos muito juntos. Contem comigo, vão para cima que vocês tenham uma semana abençoada. Contem comigo, fiquem com Deus. Amém? Tamo junto.